Você estava em rede nacional de televisão e agora está local. Isso significa que a gente está mais perto um do outro. Eu sou Felipe Malta, é hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida, é hora de jornalismo responsável, mas a gente não perde o otimismo. Polícia prende 2 homens que teriam assediado mulheres em situações diferentes lá em Vicente Pires. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Olha, situações absurdas. Um homem que foi preso é ex-patrão dessa mulher. Ele assediava ela várias vezes enquanto ela era funcionária e mesmo ela tendo pedido demissão, ele continuou com assédios. Outra situação foi um homem que trabalhava em uma farmácia e enquanto fazia a aplicação de injeção ali na cliente, ele teria lambido o glúteo dessa mulher. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Homem é preso por ameaçar, roubar e extorquir comerciantes do Lago Sul. Ele se passava por morador em situação de rua para cometer os crimes. Mas a polícia descobriu que ele é um morador de um condomínio de classe média do Riacho Fundo e conseguiu prender o criminoso. Você vai ver também, acontece hoje a CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Maicon Leão. Malta, nesse momento, a ex-subsecretária de Inteligência do Distrito Federal, Marília Ferreira, é ouvida aqui no plenário da CPI. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho, mas ela já disse que a inteligência não fracassou, viu? Alguma coisa errada deu errado, né? Tem que descobrir quem foi, se fez de propósito, se foi porque errou. Celular quase pega fogo dentro do bolso da calça de um estudante. Esse caso aconteceu dentro de uma escola em Ceilândia e os outros alunos filmaram o momento em que o aparelho começa a soltar muita fumaça. Imagina o susto. Já a gente te conta como evitar esse tipo de situação, né? Todo mundo tem celular, será que pode acontecer com qualquer pessoa? O celular pega fogo, pode machucar. E olha que perigo, uma mulher foi arremessada depois de levar um choque elétrico num fio desencapado em Lusiânia. Márcio Fontinelli. E se você notar na imagem, Malta, você vai ver que o fio ficou colado na perna dela durante alguns segundos. Um perigo grande. E o estado de saúde dessa mulher e o que fazer para evitar esse tipo de acidente e também como socorrer uma vítima de choque elétrico, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Capitão Bolle aqui do Corpo de Bombeiros. É rapidinho, a gente volta já. Combinado. Obrigado, Márcio. Você vê que coisa? A mulher foi lançada mesmo, né? Choque forte. Hoje é quinta-feira, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia desde já. O nosso jornal já começou. A Polícia Civil prendeu 2 homens que teriam assediado 2 mulheres, casos lá de Vicente Pires. São 2 casos diferentes, mas que fizeram parte da mesma operação policial. No primeiro caso, escuta, um homem de 54 anos de idade começou a assediar sexualmente uma mulher que trabalhava no mesmo prédio que ele. Ele chegou a oferecer dinheiro para que essa mulher tivesse relação sexual com ele. No segundo caso, um farmacêutico de 33 anos de idade assediou uma mulher no momento em que ele aplicava nela uma injeção anticoncepcional. Coisa absurda, né? Repórter Kátia Gomes é quem tem os detalhes desses 2 casos pra gente. Boa tarde para você, Kátia, que pode já começar, né, dizendo, né, as mulheres não têm 1 segundo de paz. Não tem, Malta, nem 1 segundo de paz. E essa mulher, né, vou começar a contar o caso da funcionária. Ela trabalhou com esse homem vários anos, só que no final do ano passado, ele começou a demonstrar ali interesse sexual por ela, apesar dele ser casado, teria inclusive, como você disse, oferecido dinheiro para ter relação sexual com ela. Ela, claro, incomodada com essa situação, ela acabou saindo ali do emprego, né, parou de trabalhar com ele. Só que ela continuou trabalhando no mesmo prédio onde ele trabalhava. Então, eles acabavam ali se encontrando e em um desses encontros, ela acabou sendo assediada por ele. Ele teria passado a mão ali no seios e também nas partes íntimas dessa mulher. A outra situação, né, um foi preso na terça, o outro foi preso ontem, quarta-feira. E nessa outra situação, a mulher foi até a farmácia tomar uma injeção ali, um anticoncepcional, e percebeu que o farmacêutico lambeu
o glúteo dela no momento do atendimento, né? Histórias absurdas. Para dar mais detalhes desses casos, eu vou conversar agora com o delegado Ataliba Neto, que está aqui ao meu lado. Delegado, impressionante, né? Duas histórias ali parecidas que mulheres foram assediadas sem terem permitido, não foi isso? Exatamente, boa tarde, Kátia, boa tarde, Felipe, os amigos do SBT Brasília. Casos aí separados por 30 horas de diferença, né? Um primeiro na terça-feira, o outro na data de ontem. E ontem o Dia Internacional da Mulher, né? Então a gente vê a importância de estar divulgando esses fatos, porque através da divulgação a gente incentiva a outras mulheres a fazerem o mesmo. O primeiro caso de terça-feira, a vítima já tinha sido importunada por 9 vezes. Essa teria sido a 10ª vez, então a gente vê aí como ela demorou para trazer essa denúncia e se livrar do problema. A gente sabe que é um caso sensível, ela era amiga da esposa, trabalhava com a esposa do abusador, acabou trabalhando para ele aí por 3, 4 anos e de tanto ser assediada de dezembro para cá, acabou saindo desse emprego, mas conseguiu um emprego no mesmo prédio onde eles trabalhavam. Eles trabalhavam como pintores e ela foi trabalhar como zeladora nesse prédio. Então, aproveitando-se do fato de ter encontrado com ela na escada, né, do edifício, estando os dois sozinhos ali sem câmeras, ele tentou agarrá-la novamente e acabou passando de novo as mãos aí em suas partes íntimas. Ela dessa vez teve coragem, né, e decidiu dar um basta, procurou aqui a 38ª Delegacia, informou os fatos aos agentes de plantão, imediatamente foram em encalço do autor, conseguiram localizá-lo e efetuaram a sua prisão. E ele estava ali almoçando tranquilamente na frente do prédio quando foi preso. Ele não acreditava que ela ia fazer a denúncia, até porque ela já tinha ameaçado fazer as denúncias outras vezes e nunca tinha feito, né? Mas dessa vez, como ela efetivou a denúncia, ele foi surpreendido ali com a ação policial, que na delegacia tentou negar, mas não sabia esclarecer porque ela estaria mentindo, né? Estaria acusando ele falsamente, não tinha um motivo para ela estar acusando. Então a gente não tem nenhum motivo para não acreditar na versão dessa vítima. E claro, em crimes sexuais, a versão da vítima tem muito valor, né? Tem muito peso. Então ele foi preso em flagrante, embora seja a palavra de um contra o outro, foi preso em flagrante. Pegamos testemunho local que nunca presenciaram, mas já viram ela reclamando das atitudes dele, reclamando inclusive para os outros funcionários. Então a gente criou todo um contexto para estar reforçando aí essa denúncia da mulher e efetuar a prisão em flagrante do agressor. Agora, delegado, o outro caso do farmacêutico, né? Como que foi essa situação? Como que ela percebeu que ele tinha lambido ali, né, o glúteo dela? Isso era uma jovem, né, de 21 anos de idade. Ela mensalmente vai nessa farmácia, nessa rede de farmácia, aplicar o anticoncepcional injetável e sempre foi um outro farmacêutico que atendeu. Na data de ontem, esse farmacêutico estava ocupado, pediu para o colega fazer a aplicação e quando ela entrou na sala, que é o procedimento padrão, é fechada a porta, né, dos injetáveis lá, da sala de injeção, eles fecham a porta, pediu para ela abaixar um pouco a calça, ela teria abaixado e ela estranhou, porque normalmente o aplicador ele só se inclina, esse homem não, ele se agachou mesmo, quase praticamente ficando de joelhos e foi quando ela sentiu ele introduzindo a seringa e em seguida uma lambida em suas nádegas, né? Ela estranhou, tomou um susto, quando ela colocou a mão ela sentiu úmido, mesmo o local da aplicação, e ela não sabe nem se foi realmente efetivada a aplicação do medicamento. Ela olhou para o homem simplesmente falou para ela, o que foi, está vazando o líquido, o remédio está vazando, e ela saiu assustada, constrangida, saiu da farmácia e contou os fatos para sua mãe. Sua mãe foi tomar satisfação e em seguida eles trouxeram o caso aqui para a delegacia e novamente a gente conseguiu efetivar a prisão. Delegado, o que choca também é que quando a mãe da menina foi até a farmácia, um funcionário ali, né, o responsável, teria falado que esse homem já tinha atitudes ali estranhas com outras mulheres. Isso, contou não só para a mãe, mas foi trazido aqui para a delegacia como testemunha também do procedimento flagrancial, que na delegacia ratificou. Que uma antiga colaboradora ali, não sei se nessa mesma farmácia ou em outra da rede, teria reclamado também de algumas atitudes aí do autor. Que esse autor tinha o costume só de chamar ela de gostosa e que também ficava olhando ela de maneira lasciva e que deixava muito constrangida. Ela reclamou para os superiores, né? Eles foram removidos ali, pararam de trabalhar juntos, mas o homem continuou ligado na rede. E ontem ele praticou esse crime e acabou preso por isso. Ele teria também justificado que ela desceu a calça até ali o joelho, né, mais embaixo,
provocando ele? Como é que foi isso? Isso, ele, quando a mãe questionou, a mãe foi procurar o gerente, ele ouviu a conversa e se apresentou como sendo o aplicador da injeção. E no momento ele disse o quê? Que a vítima, na verdade, teria descido a calça mais do que o necessário, como se ela tivesse conivente com aquela situação. Quis inverter, né, que é uma coisa muito comum também nos casos de crime sexual, jogar a culpa na vítima. Né? Então, às vezes, a mulher é estuprada porque ela usa uma roupa muito curta. A gente já ouviu muitos isso na doutrina, na literatura judicial. Então, a gente vê que é um caso mesmo. Ele tentou jogar a culpa aí na vítima e a vítima, quando deu a sua versão, ela falou, não, eu abaixei a calça normal, eu estranhei foi o fato dele ter se agachado, né, que o aplicador não faz. Inclusive, a vítima é estudante de enfermagem, ela sabe exatamente como que é o procedimento. Indiretamente, ele acabou até confessando a atitude dele. Exatamente. A partir do momento que ele joga a culpa na vítima, né, que também uma situação que não teria nem como ele justificar o que ele fez, né? Então, simplesmente aqui ele poderia ter ficado calado, mas aqui novamente ele negou e não soube explicar o motivo da vítima estar o acusando, então, falsamente, como ele atestava, já que eram pessoas que não se conheciam. Agora, delegado, os dois, né, nessas duas situações, eles já tinham passagens pela polícia ou não? Não, nenhum dos dois tinha passagem pela polícia por crime sexual, né? O patrão lá, o ex-patrão do caso de terça-feira, ele já teria passagem por Maria da Penha, situações de Maria da Penha, mas sem condenação criminal, só um registro mesmo policial. E a gente sabe que nesse caso também muitas vezes a vítima retira e o agressor volta a se relacionar com ela, mas em crimes sexuais nenhum dos dois tinha antecedentes. E a gente vê aí que mesmo assim, né, a palavra da vítima é levada muito em consideração, então que isso sirva de incentivo para que todas as mulheres aí que sejam importunadas, sejam abusadas, molestadas sexualmente aí por desconhecidos ou por pessoas de sua convivência, relatem os fatos na delegacia, que todos esses fatos são apurados. A mulher dele, então, não sabia desse assédio com a colega? Não sabia, ela provavelmente ficou sabendo após a prisão dele e pelos fatos. E a gente sabe também que a mulher, às vezes, ela vai ficar numa negativa, tentando não acreditar no que aconteceu e na palavra do agressor. Mas a gente não tem dúvida nenhuma que esses dois episódios realmente aconteceram, né? E que eles sejam punidos aí com rigor legal. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Malta, eu acho que a palavra que eu consigo dizer agora é choque. Estou em choque, de fato, com essas duas situações, principalmente com a ousadia desse farmacêutico, né? Ao invés de estar trabalhando, ele assedia a mulher, ainda justifica dizendo que ela teria permitido porque abaixou a calça. São situações absurdas mesmo. Kátia, é porque enquanto o delegado narrava, a gente fica aqui por compreender o que passa na cabeça de um homem desse, né? Pelo amor de Deus, que vamos deixar um negócio muito bem claro. A única possibilidade de um homem, para começar com o negócio, porque vamos botar as palavras aqui, ele foi dar uma injeção na moça, ela tem 21 anos de idade, né? Ele lambeu a bunda dela enquanto aplicava essa injeção ali. Quer dizer, isso não existe comportamento, né, nesse nível de intimidade que aconteça num estabelecimento, num lugar que não seja a casa da pessoa, com a companheira da pessoa, com a esposa da pessoa, né, com o consentimento da pessoa. Então a gente está falando de um negócio de uma intimidade extrema que ele se achou na permissão de fazer com a mulher porque ela abaixou a calça. Mas peraí, não era para tomar uma injeção? A gente não tem que mesmo abaixar a calça para poder tomar uma injeção? Onde é que ele entendeu que isso era um convite para um ato mas tão íntimo? Pelo amor de Deus! Então, assim, eu fico aqui me colocando no lugar dos nossos telespectadores e das nossas telespectadoras, os pais e mães, Kátia, que não podem nem ficar em paz da filha de 21 anos e tomar injeção numa farmácia. Você, como mulher, escuta um negócio desse, eu tenho certeza que você vai na farmácia da próxima vez, já não vai tomar uma injeção em paz. Então a mulher hoje no Brasil, ela tem que ficar alerta o tempo todo, porque ela o tempo todo tem perigo, não existe a possibilidade dela não ser assediada no momento que ela está tomando uma injeção. O que você diria para as nossas telespectadoras? É ficar atento e procurar a polícia mesmo, né? Ou procurar uma farmácia que tenha uma mulher, né? Pedir que uma mulher aplique uma injeção, porque é complicado, Malta. Mas claro, né? Em qualquer tipo de situação, tanto essa mulher que tinha esse homem como patrão e foi assediada 9 vezes e só na 10ª vez ela denunciou,
tem que procurar sim a polícia na primeira atitude que ela considerar errada, né? Então procura a delegacia, porque na delegacia ela vai ser inclusive orientada. Ela vai ouvir, olha, essa situação é sim configurada assédio, se você não gostou ou não, isso aí não é assédio, né? Ela pode ser orientada melhor, mas sempre procura ajuda, sempre, né, saia desse ciclo, porque como o delegado disse, o homem achou que ela não iria denunciar, né? Ele imaginou que ela não faria nada contra ele e por isso ele tomou coragem e continuou assediando, inclusive partindo ali, né, para uma atitude mais, né, até drástica. Ele passou a mão nos seios dela e também nas partes íntimas, quando eles se encontraram ali. Então, se você não denunciar, né, os primeiros assédios, isso pode acabar evoluindo, partindo, inclusive, talvez, quem sabe, né, para uma coisa pior, talvez até um estupro. Então, é importante sim denunciar, Malta. Muito obrigado, Kátia. E eu gostaria também de aproveitar que a gente está tratando desse tema para chamar a atenção das empresas, né? Todas, das repartições públicas, das instituições, para que prestem atenção no comportamento dos seus colaboradores. Porque, evidentemente, que a ausência de punição ou a sensação de que aquilo pode ser feito sem que nada de mais grave aconteça, vai criando um clima de autorização para que o assediador agrave os seus atos. Então, nesses dois casos, a gente está aqui ouvindo relatos de homens que não foi a primeira vez que eles são pegos tendo um comportamento inadequado com uma mulher que está do lado. Então, na primeira vez, quando parecer um assédio, no menor sinal tem que ser chamado a atenção, se já não for avaliar o caso de não pertencer mais ao quadro da empresa. Agora, se pairar aquela dúvida, peraí, ele assediou, não assediou, tem um problema, não tem, mas que ele já seja chamado a atenção, que aquele assunto já seja colocado em pauta, que não seja um tabu para que ele não se sinta autorizado a cometer coisas mais graves. Esse farmacêutico aí que lambe os glúteos da menina que vai tomar uma injeção, já tem um histórico. Então já era para alguém ter prestado atenção e avisado. Meu amigo, esse tipo de crime você não vai cometer aqui não. Que bom que ela procurou a polícia, doutora Taliba está em cima, que ele responda pelo que fez para que sirva de exemplo, né? As nossas filhas, amigas, namoradas, esposas, mães, avós, essas mulheres merecem respeito e é o que não está tendo hoje. A gente vai tratar agora de uma outra história que serve de alerta, porque pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Lá em Lusiânia, vocês vão ver agora que uma mulher foi lançada para trás depois de levar um choque num fio desencapado. Câmeras de segurança tá... Olha, aí já é o momento que ela caiu, hein? Depois de levar o choque, sai até arrastando, coitada. Dá a impressão que ela continuou tomando choque ali por mais algum momento. Não, ó, repara, tá abaixando agora. Cai e é lançada ali porque encosta num fio desencapado. Esse é o registro da câmera de segurança do momento que ela leva a descarga elétrica. Você tá vendo, né? É possível perceber que a mulher tá sem calçado, numa área, não sei, mas pelo reflexo ali tá parecendo que tá molhada e tem vários fios espalhados pelo chão. Ó, a gente sabe que não pode dar muito bobeira com negócio de choque, né? Com eletricidade, porque pode acontecer um acidente. Quem é que tá com a gente sobre esse assunto agora? Márcio Fontinelli. Márcia, com você, boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde a todos. Malta, se você reparar aí na imagem, você vai notar que o fio ficou preso na perna dessa mulher por alguns segundos, né? Essa mulher, a Luciana, esse caso aconteceu em Lusiânia, ela foi pegar um objeto na pia ali, parece ser uma pia, né? Na hora que ela se abaixou, encostou, o fio estava desencapado, tomou um choque, caiu no chão, foi arremessada e teve essa questão do fio ficar preso um pouquinho na perna. Eu chamei a atenção para esse ponto porque se esse fio ficasse ali pregado na perna dela, a situação poderia ter sido muito pior. Ela passa bem, está sentindo algumas dores, né, no corpo pela queda e também pelo choque, mas graças a Deus nesse caso ela passa muito bem. Ao meu lado está o capitão do Corpo de Bombeiros, o Boli, que vai contar para a gente agora, vai explicar um pouquinho das prevenções. Capitão, quando uma pessoa está limpando a casa, está se ajeitando ali para arrumar algumas coisas, aí normalmente conecta os fios, né? Liga ali a máquina de lavar, liga o aspirador de pó, mas ela tem que ficar atenta, né? Quais são as prevenções quando se trata desse assunto? Boa tarde a todos. Bom, a primeira indicação é que a pessoa, quando vai mexer com algum equipamento que envolva eletricidade,
que ela use os equipamentos de proteção individual resistente à eletricidade. Essa é a primeira observação. E quando tiver meios líquidos ou então materiais que são condutores, a atenção tem que ser redobrada, porque se um fio, igual nesse caso da mulher que estava lavando a calçada, o fio estava desencapado, ele entrou em contato com a água, que é um condutor, e aí ela tomou a descarga elétrica, pode ter até uma fatalidade ou queimaduras graves com a descarga elétrica. Capitão, o senhor falou em equipamentos de segurança. Nesse caso, seria o ideal utilizar luvas de borracha, que tem aquelas luvas, né, que as pessoas compram para lavar pratos, enfim. E também tem aquela questão do chinelo de borracha. Isso tudo é prevenção? Sim, todo equipamento de proteção, no caso da eletricidade, existe os equipamentos próprios que são resistentes, porque não só sendo de borracha, quer dizer que ele seja resistente à eletricidade. Então, se a pessoa for trabalhar com algum equipamento que envolva eletricidade, que ela procure usar os equipamentos ideais que sejam resistentes à eletricidade. Capitão, e na hora de conectar um aparelho na tomada, tem que ter também uma precaução com relação a isso, né? Tem que ficar ligado ali para não ter nenhum tipo de choque também, porque às vezes tem um contato com um ferrinho ali e pode gerar uma tragédia, né? Sim, nas residências é muito comum as pessoas irem passar roupa com os pés descalços ou então até mesmo mexer no chuveiro elétrico ele estando ligado. Então isso são coisas que é perigosas, porque quando o chuveiro está com a água ligada, ele está em funcionamento, se a pessoa for encostar nesse chuveiro, ela pode tomar uma descarga elétrica. A pessoa que está passando a roupa com os pés descalços, essa pessoa passa a ser uma condutora, e se esse ferro tiver algum fio desencapado, ela vai tomar uma descarga elétrica. Capitão, nesse caso do ferro que o senhor citou, só porque muita gente utiliza, o ferro que é de plástico, que é feito de material de plástico, ele é um pouco mais seguro do que aquele ferro um pouco mais antigo, que é todo de ferro mesmo. E com relação a essa questão de estar descalço, muita gente gosta de tomar banho de chinela. Acredita que se tiver assim, o chuveiro der um curto, não vai ter nenhum problema, não vai tomar descarga. Isso é verdade? Não, independente, porque a pessoa está tomando banho, o ambiente está todo molhado. Estando molhado, a água passa a ser o condutor dessa eletricidade. Então, se essa pessoa tiver contato com a fonte energizada, ela vai tomar a descarga elétrica. Perfeito, capitão. Obrigado pela entrevista do senhor aqui no SBT Brasília. Malta, tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente vai tratar de eletricidade aí em casa, a gente sem pensar de vez em quando vai, coloca na tomada um fio, alguma coisa, enfim, ter cuidado com coisas desencapadas. Tem que olhar o fio para ver se está tudo certinho. Volto com você. Obrigado, Márcio. Rapidinho, deixa eu só te fazer uma pergunta. Por exemplo, a pessoa tomando choque ali no fio desencapado. A amiga veio e encosta para tentar acudir, né, a colega. Quando a pessoa está tomando choque, a gente, por mais que a gente queira não encostar, ou pode, será que se eu encostar nela eu começo a tomar choque junto? O que eu faço? Ligo para os bombeiros na hora? Qual que é o certo a fazer? Perfeito. Capitão, o Malta está perguntando aqui, a gente estava até conversando um pouco antes da gente entrar ao vivo, com relação aos procedimentos para ajudar uma vítima. A pessoa está tomando um choque ali. A gente tem que colocar a mão nela, tem que puxar, tirar ela do local, ou então tentar pegar no fio, não, que é óbvio que vai tomar choque, mas tentar tirar aquele condutor que está ali, bater de alguma forma. O que a gente tem que fazer? Justamente, a pessoa estando em contato com essa fonte energizada, se ela tiver condições, procure a chave geral da residência e desligue. Se ela não tiver essa condição de desligar a chave geral e tiver um material que não seja condutor, uma haste de plástico, entendeu? Que ela possa tirar essa fonte energizada que está em contato com a vítima, isso pode desvincular e até salvar. E lembrando que sempre ligar para 193 chamando o bombeiro. Capitão, e a vítima leva um choque, ela cai, a gente vai ajudar. Depois que é desligado a chave, depois que a gente corta a energia, existe possibilidade da pessoa que for ajudar a tomar um choque também, porque aquela pessoa, a vítima no caso, ela fica conduzindo energia por algum tempo? Ou não, desligou a chave, cortou a energia, já pode colocar a mão e puxar? Sim, se você tirou essa fonte energizada da pessoa, ela já não tem mais perigo de conduzir a energia para essa pessoa que está salvando. Certo? Então, se ela estiver consciente, o melhor a fazer é acalmá-la
ela esperar o bombeiro chegar para que tenha os primeiros socorros. Se a pessoa estiver inconsciente, nós orientamos que essa pessoa que está prestando o primeiro socorro, coloque ela de lado, que chama-se a posição de segurança. Essa pessoa que foi vítima, ela pode ter ingerido algum alimento ou algum líquido que pode ter o refluxo e assim até engasgar e possa vir ser fatal. Então nós pedimos que a pessoa que está prestando o primeiro socorro, se a vítima estiver inconsciente, coloque a vítima lá em lateral, que seja a posição de segurança. Perfeito, obrigado, capitão. Malta, eu volto com você. É isso aí, tem que ter segurança na hora de cuidar da casa também. Muito obrigado, Márcio. Agradeço aos bombeiros pela presença no SBT, que é ao vivo, tá? Gente, ficou então aqui o alerta pra gente, que eu acho que é o mais importante. Milhares de pessoas nos acompanham nesse momento, graças a Deus. E eu preciso dizer pra você que tem caso o seguinte, sabe o que é bom a gente fazer? A mãe e o pai, mostrar pro filho onde é que tá a chave de energia, né? O quadro. Assim, todo mundo tem que saber. Eu mesmo vou hoje olhar na minha casa onde é que eu sei onde é que é. Sei até o qual que desliga a energia do banheiro, que eu tava com um problema lá esses dias. Mas é importante todo mundo da casa saber, porque aí vai ver a mãe tomando choque, ver o pai, ver o irmão. Tem que saber que o correto não é ir ali acudir e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Tá tomando choque? Pega a pessoa ali e começa a tomar choque também. É correr no quadro de energia, desligar a energia, que aí tem mais chance de salvar a pessoa. Porque quanto menos tempo ela permanecer recebendo a descarga elétrica, menos aquela eletricidade provoca dano no corpo. Outra coisa, a pessoa está encostada no cabo, desencapado. O que você pode fazer? Pegar um pedaço de plástico que não é condutor ou de madeira e tirar. Aí tira a fonte de energia de perto da pessoa, que o choque para também. Mas não pode ir lá você pegar com a mão o cabo, senão você vai começar a tomar choque, aí não tem mais ninguém na casa, como é que alguém vai acudir vocês? Não tem jeito, né? Então é importante hoje, hein? Recadinho aqui, pai e mãe, mostrar pro filho onde é que é o quadro de energia, a mãe também saber, o pai também saber, para todo mundo entender. Aconteceu alguma coisa, corre para desligar. Mudando agora de assunto, 12h05. Ocorre nesse momento a CPI dos atos antidemocráticos lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Estavam previstos para prestar depoimento o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e a ex-subsecretária da pasta, Marília Ferreira de Alencar. Mas ontem, a gente contou aqui no jornal que o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, não iria comparecer à CPI. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, já tinha permitido que Torres permanecesse em silêncio durante a audiência. Vocês estão lembrados, né? Dia 8 foi aquele quebra-pau, né? Muita gente invadindo o prédio dos Três Poderes, depredaram o patrimônio público e tá esse jogo de empurra-empurra. Por quê? Qual é a pergunta central para a gente entender hoje, né? Que a investigação precisa levar a responder. A falta de policiamento em número e a possibilidade que aqueles grupos tiveram de entrar nos prédios e quebrarem tudo foi uma falha da segurança do Distrito Federal ou houve a conivência de gente que deveria ter colocado uma proteção e não colocou? Essa é a pergunta. Maicon Leão está com a gente ao vivo. O depoimento do ex-secretário Anderson Torres foi remarcado então, Maicon, para o dia 16, numa outra sessão mais reservada. É isso mesmo, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Estavam previstos para acontecer hoje, como você adiantou, dois depoimentos do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e da subsecretária de Inteligência do Distrito Federal, Marília Ferreira. Só que o ministro Anderson Torres e a defesa dele optou por não comparecer à Câmara Legislativa do Distrito Federal, justamente por conta de não querer um depoimento, como aconteceu o da subsecretária, que era exatamente como a gente está vendo agora, Malta, aqui no plenário, com a presença da imprensa, de todos os parlamentares. E aí, hoje, pouco antes de iniciar o depoimento da ex-subsecretária, o presidente da comissão apresentou um requerimento para que esse depoimento de Anderson Torres, Malta, que está preso desde o dia 14 de janeiro, aconteça de uma forma reservada, sem a presença da imprensa e também sem a transmissão da TV Câmara. A gente está vendo agora os parlamentares já dispersos aqui justamente do plenário, porque poucos segundos antes de você me chamar, foi encerrado essa solenidade aqui da CPI, e a ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Marília Ferreira, ela afirmou, Malta, em um depoimento de cerca de 2 horas, que para ela a inteligência não fracassou em relação à tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Nesse depoimento, ela foi questionada sobre os erros nos atos antidemocráticos. Ela disse o seguinte, abre aspas, não acho que a inteligência fracassou, as
as informações circularam, o que se tinha foi recebido e repassado. A ideia de invasão aos prédios públicos foi informado, a gente informou, não foi só a subsecretaria, várias agências, a inteligência da PM, acho que trabalhou muito bem, inclusive. A Marília apontou diversas vezes, Malta, que durante o depoimento o trabalho de inteligência era mais estratégico, sem ação em campo. O que isso quer dizer? Eles recebem as informações, eles fazem o levantamento dessas informações, repassam as questões dos órgãos de segurança que têm ali o poder de ação, por exemplo, a Polícia Militar, de montar a estratégia de efetivo, entre outros pontos, mas eles não têm o poder da Subsecretaria de Inteligência deles mesmos tomar essa ação de agir. Então, que essa responsabilidade não seria ali da Secretaria de Inteligência. Então, esse depoimento terminou agora há pouco, vários deputados fizeram seus questionamentos e a expectativa agora, Malta, é justamente para na próxima quinta o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, seja ouvido. Como a gente disse, não vai ser em um depoimento como aconteceu hoje, aberto e transmitido, vai ser reservado apenas com os parlamentares que pertencem à comissão e também alguns assessores que serão selecionados ali pela própria comissão. E a gente, claro, aguarda o que deve ser apresentado nesse depoimento. Entre as justificativas, Malta, da defesa, foi justamente que o Anderson Torres ele já tinha prestado um depoimento ali de mais de 10 horas para a Polícia Federal, que essas informações poderiam ser compartilhadas aqui com a comissão, que não tinha necessidade dessa exposição dele vir até aqui ao plenário, e aí os deputados acharam então melhor solicitar esse requerimento. Foi aprovado, todas as assinaturas necessárias elas foram colhidas hoje antes do depoimento da ex-subsecretária, e fica agora a previsão para que Anderson Torres seja ouvido pela CPI na próxima quinta-feira. Malta. Muito obrigado, Maicon, pelas informações. A gente volta a se falar daqui a pouquinho ainda nesta edição. O importante é achar de quem é a responsabilidade, né? O importante é que fique a lição de que isso não aconteça de novo, né? Nenhum brasileiro, independentemente da ideologia política que professe, tem o direito de invadir patrimônio público, quebrar tudo, bater em policial, derrubar policial de cima de cavalo, provocar baderna. Ninguém tem esse direito. Que aquele 8 de janeiro nunca mais se repita, independentemente de qual seja o pleito das pessoas que estão ali agrupadas fazendo uma manifestação. Sempre tem que ser pacífica, sempre tem que ser respeitando, principalmente as autoridades de segurança que estão ali tentando fazer a coisa transcorrer de forma ordeira. Vamos falar agora de um terror na vida de quem mora no entorno do Distrito Federal, que é a passagem de ônibus, né? Passagem de lá para cá aumentou de novo, mas e a qualidade do serviço? Não preciso falar nada, que todo mundo sabe. Moradores de Santo Antônio do Descoberto estão indignados, não só com o preço da passagem. Presta atenção do que o nosso repórter Bruno Silva vai contar agora. Quem mora em Santo Antônio do Descoberto e anda de ônibus diariamente fica preocupado com a falta de cobrador na linha que faz o trajeto para o Distrito Federal. O cara dirige, e passando troco, o dinheiro no bolso e na gavetinha em cima do motor ali. Neste vídeo gravado por um morador, o motorista aparece cobrando um passageiro enquanto dirige. Na frente, um caminhão. Aqui a cadeira do cobrador está vazia. Em outro vídeo, um passageiro está sentado nela e dormindo. Como o percurso é longo e o motorista precisa se concentrar na pista, o medo de que algo pior aconteça é frequente. Perigoso, é trem função. O motorista está fazendo função de motorista, cobrador e fiscal. Motorista dirigir ao mesmo tempo e passar troco, uma hora pode dar um problema errado, não é não? A nossa equipe flagrou este ônibus com destino a Taguatinga. Os passageiros demoram a embarcar porque o motorista está cobrando as passagens. Observe que a frente já está bem cheia e ele ainda nem saiu da cidade. O trem tá complicado mesmo aqui no Santo Antônio, mas tá mesmo. A falta de cobrador não é o único problema que os moradores estão enfrentando no dia a dia com a empresa Taguatur aqui em Santo Antônio do Descoberto. Segundo os moradores, os veículos andam quase sempre lotados e alguns em péssimas condições de uso, com bancos e portas danificadas. Isso quando não quebra no meio do trajeto e atrasa a viagem. Esperar até a hora que vier outro, né? E já vem super lotado. Aí você sabe, né? O cara já trabalha o dia todo em pé e ainda vai em pé. Esta semana ainda teve um reajuste de 12% no preço das passagens de ônibus entre o Distrito Federal e o entorno. De Santo Antônio para Brasília, por exemplo, o valor subiu de R$ 7,30 para R$ 8,15. Um outro problema é a pequena quantidade de ônibus circulando. A única empresa na cidade é a Taguatur. Só tem essa linha de ônibus aqui, gente.
O pessoal passa um tempão aqui na parada esperando. Pelo amor de Deus, tem que dar um jeito, moço. Tem que botar outra linha. Tem que dar um jeito. Nós tentamos uma resposta da Taguatur desde terça-feira, mas a assessoria disse de novo que não seria possível atender. Agora tá aí a situação dos usuários, né? É difícil demais ficar pagando caro por um serviço desse. A ANTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que é responsável pelo transporte do entorno, disse que ali na regulamentação, quer dizer, na regra, não tem previsão de obrigatoriamente ter o cobrador, mas avisaram que o motorista tem que fazer isso com o veículo parado e sem comprometer a segurança durante o transporte, nem causar atraso significativo na viagem. O passageiro que identificar alguma irregularidade pode denunciar pelo telefone 166. A gente espera que essas denúncias surtam algum efeito, né? Que não seja uma ligação que a pessoa faça, porque ele é inútil. E outra coisa para a gente ir combinando aqui nós todos é que não tem como mais ônibus no Distrito Federal, né? A nossa experiência como usuário, né, com esse serviço público é de ser um serviço muito mal prestado. Então a gente precisa caminhar, nem que seja a médio prazo, para um transporte de trilho, é trem, é metrô, porque o ônibus aqui não está funcionando. Agora, enquanto não se faz essa transição de modal de transporte para algo que realmente atenda a população com decência, tem que fazer o que for possível. E as empresas de ônibus hoje, nem o possível elas estão fazendo para poder atender o usuário com dignidade. É uma humilhação a pessoa trabalhar, e no Brasil, o brasileiro trabalha muito, né? São 8 horas por dia, às vezes é de segunda a sexta, mais o fim de semana, e pegar um transporte desse é para chegar em casa humilhado. Não merece. O prefeito de Planaltina de Goiás, que foi uma das cidades do entorno mais afetadas por esse reajuste de 12% no preço da passagem de ônibus, entrou com uma ação na Justiça para tentar reverter a medida. A Justiça Federal deu 72 horas para que DF, Goiás e União, né, que é o Brasil, se manifestem se têm interesse de entrar no processo para apoiar o pedido de suspensão do reajuste. Eu só queria falar mais um negócio. É o seguinte, obviamente que a empresa que presta um serviço público, ela tem o direito lá no contrato de prestação de serviço, seja com a prefeitura, seja com o Estado, de ter um negócio que chama equilíbrio financeiro. Então, se tudo está muito caro, o insumo está muito caro, gasolina, combustível, é direito da empresa falar assim, olha, poder público, eu estou precisando reajustar a tarifa porque não está funcionando para mim. Isso está lá, é coisa da lei, é direito administrativo. Isso não significa que é o usuário que tem que pagar isso na ponta, na bilhetagem. Isso pode representar um subsídio por parte do município ou do estado, um novo acordo com essa empresa. O que não pode é a pessoa gastar mais de R$400 por mês só com transporte. Gente, o salário mínimo está R$1.300 e poucos. Tem lógica de cada R$3 que a pessoa ganhar de salário, ela gastar com ônibus? Não pode, né? Vamos falar aqui de um outro caso. Abelhas atacaram moradores e o porteiro da quadra 211 lá da Asa Norte. E elas não param aí, tá? Tomaram conta dos pilotis dos prédios próximos ali à colmeia e estão entrando nos apartamentos. Kátia Gomes, o que está acontecendo? Boa tarde para você. Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Você tá vendo aí na tela, né, o tamanho da colmeia que está em cima de uma árvore aqui na quadra 215 Norte. Essa colmeia, ela apareceu aqui há mais ou menos 6 meses e há 2 meses tem dado dor de cabeça para os moradores, principalmente os moradores desse prédio que fica aqui bem em frente à árvore. Isso porque as abelhas estão invadindo pilotis, inclusive um porteiro já foi picado. Para falar sobre isso, né, eu vou conversar com os moradores que estão preocupados com essa situação. Vou conversar primeiro, então, com a síndica aqui do prédio, que está aqui ao meu lado, é a Carmozina Martins. Carmozina, que dor de cabeça, né, essa situação. As abelhas invadindo aqui o pilotis do prédio. Isso mesmo, elas estão, infelizmente, estão invadindo. E a nossa preocupação são com os moradores, né? São com os animais, que você tá vendo aqui, ó. Eu tenho um cachorrinho, as crianças, entendeu? E elas já estão entrando nos apartamentos. Então, a nossa preocupação é muito grande. E a gente já teve contato com os bombeiros, eles já vieram aqui.
E a dificuldade também é porque essa colmeia, ela tá junto com o fio, né? O fio de tensão. Então, eu acho que vai ter que ser desligado. E é um problema para nós, né? Inclusive, nosso cinegrafista está mostrando algumas abelhas, né? Aqui na parede, no teto. Tem, inclusive, abelhas que já invadiram. Vou até pedir que ele mostre aqui pra gente. Magno, mostra aqui pra mim. Olha só. Abelhas aqui, elas já... Aqui na portaria, né? Querendo entrar. Inclusive, elas já entraram, né, Carmozina? Já no entraram. Apartamento de moradores, né? Isso, entrou no apartamento do seu Fernando, que é morador do primeiro andar. E também já entraram do morador do apartamento do quarto andar, também já entrou. Seu Fernando Graz, vem aqui conversar comigo. Graça, desculpa. Seu Fernando, é uma preocupação, com né? certeza. Muito grande a preocupação da gente aqui, até porque as pessoas passeiam aqui com suas crianças, as pessoas idosas, e realmente é muito perigoso. Eu tenho uma netinha, está sempre lá em casa, e um dia desse eu acordei, tinha mais de 20 abelhas na cozinha. E eu peguei um pano de prato e fui expulsando elas, né? Até porque não é interessante matar, né? Porque as abelhas fazem parte da natureza, né? Então é importante que venha alguém com o poder de retirá-las, né? Para dar continuidade à vida delas e produzir o seu mel. Inclusive, a gente recebeu um vídeo, né, feito aqui por moradores, que esse vídeo mostra a quantidade de abelhas aqui no Pilotis. O porteiro, ele foi picado, é uma preocupação enorme. Com certeza. A gente está deixando sempre as janelas fechadas porque tem essa preocupação, que é muito grande, né? Porque a gente não sabe o momento que elas atacam, né? E é muito preocupante. E gostaríamos que fosse providenciado, né? Aproveitando esse momento da imprensa, do SBT, para mostrar essa situação da gente aqui. Inclusive, malta, vocês estão vendo aí, os bombeiros acabaram de chegar aqui em frente ao prédio. Eles já vieram 3 vezes, não conseguiram resolver a situação. Eu vou conversar agora com o José Serafim, conhecido como Paraíba Abelhas, porque ele é apicultor e ele pode falar um pouquinho, né, sobre o risco dos moradores em relação a isso, né? Ele, inclusive, daqui a pouquinho vai ali conversar com os bombeiros sobre a situação. Essas abelhas são abelhas africanas, elas têm ferrão, pode prejudicar, né? Pode causar, inclusive, algum dano se a pessoa tiver alergia. Sim, elas são muito perigosas. Para quem tem alergia, uma só já é o suficiente. Então, é importante que elas sejam retiradas. Sim, tem que retirar. Vou aproveitar, Paraíba, né, que os bombeiros acabaram de chegar. Vou pedir que você acompanhe a gente. A gente consegue lá, Magno? Vamos lá nos bombeiros para a gente ouvir deles o que eles podem fazer, né? Porque, segundo os moradores, eles já chamaram os bombeiros, eles vieram aqui, inclusive, 3 vezes e, infelizmente, a situação não tinha sido resolvida, né, até hoje. Vamos ver se hoje, finalmente, eles resolvem essa situação. Vamos ouvir o apicultor conversando aqui. Tudo bom, sargento? Prazer, Kátia Gomes, sou repórter do SBT. O que vocês podem fazer para tentar resolver essa situação? Os moradores falaram da dificuldade, aqui tem um fio de alta tensão, os bombeiros já vieram aqui 3 vezes. Como é que é o trabalho de vocês em relação à retirada de colmeia? Então, aqui houve um primeiro contato, né? A gente já tem um contato já com o Paraíba e, por sorte, nosso grupamento ambiental fica aqui próximo. Nós vamos trazer uma viatura com um cesto chamado APSG, que vai levar os bombeiros até lá para poder fazer a averiguação e retirada das abelhas. Tem um horário específico que precisa fazer essa retirada? Precisa ser à noite? No período diurno, a gente faz a averiguação. No período noturno, a gente faz a captura, porque com a baixa temperatura, elas se agrupam em volta da colmeia e fica mais fácil da retirada. É comum esse tipo de chamado para os bombeiros? É muito comum, principalmente nessa época do ano. Entendi. Então, aqui, por conta dos fios de alta tensão, vai ter algum problema, alguma dificuldade ou não? Vocês vão conseguir retirar? Nesse caso, já foi avaliada a cena, como se trata de uma média tensão, a gente vai acessar na lateral e vamos fazer a captura, porém no período noturno. Segundo os moradores, essa colmeia apareceu há 6 meses e a gente percebe que ela está muito grande. É comum, é normal crescer desse jeito? Elas estabeleceram aqui. Quando elas são migratórias, elas passam 2 dias naquele formato e vão para outro lugar.
com esse tempo, elas já estão estabelecidas ali, é necessária a retirada, porque inclusive elas não fazem parte da nossa fauna. E aí, o que vocês fazem? Como é que... para onde elas são levadas? Como ele é um apicultor, a gente cede a ele ou a gente leva para algum lugar a ermo na natureza para que elas se dissipem. Então vocês já fizeram a avaliação, devem retornar ainda hoje à noite para fazer essa retirada. Com certeza, vai ser feita a retirada hoje, a população vai ser atendida. Certo, então, muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, malta, a gente continua acompanhando, né, a situação aqui e, né, para saber se realmente, de fato, eles vão conseguir fazer essa retirada, porque os moradores estão preocupados. Daqui a gente consegue ver, né, que a janela do primeiro andar e do segundo andar fica realmente bem próximo à direção dessa colmeia e as abelhas, segundo os moradores, elas entraram no primeiro andar e também até no quarto andar, né? O morador do primeiro andar até contou pra gente que tem uma netinha pequenininha, está preocupado com essa situação. Os outros moradores também se preocupam, principalmente com os animais, né? Porque pode sim ter uma reação e se alguém for alérgico pode ser até grave, né? Essas abelhas são abelhas africanas e elas têm ferrão. Então é uma preocupação aqui para os moradores da 215 Norte. E eu volto com você, Malta. Muito obrigado, Kátia. Pessoal, hoje a Torre de TV, que é um dos principais pontos turísticos da nossa cidade, completa 56 anos de história. Projetada por Lúcio Costa, a estrutura de 230 metros de altura chama a atenção de todo mundo que passa aqui pela área central da cidade, né? E é a Torre de TV que permite que os turistas e que também nós, brasilienses, possamos apreciar lá de cima a paisagem belíssima da capital da República. Para comemorar esse aniversário, o BRB quer ouvir histórias de brasilienses que têm uma memória afetiva com a torre. Márcio Fontinelli está lá ao vivo e conta pra gente. Essas histórias podem ser postadas até no Instagram do BRB, que administra hoje a Torre de TV, não é isso, Márcio? Exatamente, Malta. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esta jovem senhora de 56 anos que está muito bem, aliás, também passou por uma recalchutada aí, ficou ainda mais bonita. Isso porque o BRB, que administra aqui desde 2020, fez todo um trabalho. Foram investidos 19 milhões e 800 mil reais, para ser mais exato, e eles revitalizaram a fonte e também o mirante. Aliás, por ser aniversário da Torre de TV aqui de Brasília, vai ter uma programação toda especial. Vai ter uma iluminação especial aqui na torre, então quem passar aqui à noite vai ver uma coisa muito bacana. E tem outra coisa bem legal aqui, que é esse token aqui, que é onde o pessoal está tirando foto aqui, que vai ficar até 19 horas. Tudo bom, amigo? Posso tirar foto com você? Está ao vivo pela SBT. Você é de onde? Eu sou de Ribeirão Preto. Veio visitar Brasília e veio conhecer a torre? Pela primeira vez. Então vamos tirar uma foto ali. Ver se eu não ficar bonita é porque o problema é no equipamento, viu? Não é ele não. Qual que é seu nome? Desculpa? Cleiton. Cleiton, obrigado, viu, por participar com a gente. O Cleiton que está aqui tirou essa foto bacana. Tem mais uma, Cleiton. Vamos lá, faz a pose. Vamos ver o resultado. Aê, acho que ficou bacana, hein? Ficou bem legal, obrigado, viu? Bom passeio. Malta, você falou de memória afetiva, então eu tenho aqui um entrevistado especial, que é o seu João. João, faz favor aqui. Ele tinha 7 anos de idade, não parece não, que ele tem cara de ter uns 35, mas tudo bem. Ele tinha 7 anos de idade quando a torre foi inaugurada aqui em Brasília e foi morar fora de Brasília, mas voltou para visitar justamente no aniversário de Brasília. Está aqui com o filhão, família toda junta, pode vir para cá. João, conta para mim, você viu essa torre ser inaugurada, como é que foi? Eu tinha 7 anos de idade, eu era aluno do Colégio Marista aqui em Brasília, né? Fiquei aqui até os 15 anos, né? Meu pai veio para cá do Rio, prestou concurso em Brasília, né? Um procurador federal, né? E aí o senhor ficou aqui um tempo, depois o senhor saiu de Brasília? 15 anos, fiquei 15 anos em Brasília, eu vim para cá com 1 ano de idade. Aí com 7 a torre inaugurou, aí o senhor voltou agora para visitar a torre, como é que tá esse coração aí? Então, eu estou emocionado de ver Brasília ainda com as suas características originais, né? Do plano do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer, né? E isso é muito, muito interessante, porque as cidades brasileiras elas vão se desvirtuando, né? Exatamente. E o senhor está achando a torre bonita? Está exatamente como era. Só que os jardins estão mais bonitos, né? A fonte ali está outra fonte bem mais bonita, né? Eu acho que só valorizou
esse monumento aqui da cidade, né? Seu João, obrigado, viu? Parabéns pela família aí, parabéns pela história. E é o seguinte, malta, as comemorações não terminam só aqui na parte da torre aqui de baixo, não. Também com essa questão da foto aqui do pessoal tirando. O mezanino tá com uma programação especial. João, faz favor aqui. O João é o empresário responsável pelo mezanino e vão ter aí bastante coisa aí para quem tirar uma foto, quem postar uma foto aqui, né, João? Quais são as promoções e o que vai acontecer? Então, nesse dia tão especial aqui para Brasília e para a Torre, a gente aqui do mezanino está com uma super ação. Quem chegar aqui no térreo da Torre, for subir para o mezanino, tira uma foto da Torre, que não vai ser, né, um trabalho para ninguém, né? Vai brilhantar as redes sociais aí de todo mundo com esse monumento tão bonito aqui da cidade. Tira uma foto da Torre, marca @mezanino e @BRB Banco de Brasília. Lá em cima, na compra do almoço executivo, a pessoa vai ganhar a sobremesa. E quem já quiser antecipar o sextar, quem já quiser quintar também, vai ganhar uma cerveja também para a gente já antecipar esse final de semana. E tem mais, e uma promoção exclusiva para cliente do BRB. Tem ainda, eles ganham 2 taças de champanhe e 10% de desconto no consumo da conta. Então a gente está cheio de ação aqui exclusiva, super legal para a gente comemorar esse dia tão bonito aqui da Torre de TV, monumento tão bonito e simbólico aqui para a nossa cidade, né? E essa promoção vale para o repórter também ou só para... Essa promoção vale para o repórter, vale para vocês. Inclusive, esqueci de falar também, hoje à noite a gente tem o lançamento de um drink, que é o Drink da Torre, que é um drink à base de pitanga, cassis, com ou sem álcool. A gente tem até uma versão aqui sem álcool, porque eu sei que todo mundo está dirigindo, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai experimentar. Então todo mundo está convidado aí para conhecer o nosso drink da Torre, que hoje está com 50% de desconto também. Então a gente está cheio de ação aqui na Torre, mezanino, mirante, todo mundo mirante, vai até 10 da noite, né? Vai dar para aproveitar bastante. Ver a cidade linda desse jeito, com a iluminação da torre, com o mirante, o mezanino, enfim, uma ação muito legal aí aqui no complexo da torre. Vai ser bem bacana. Olha só, malta, eu já tirei foto ali, então vou aproveitar e fazer uma hashtag, tirar a foto aqui com o João. Vamos. João, pronto? Beleza, ficou top. Vou marcar o BRB, marcar o mezanino. O drink chegou. Só um minutinho, Malta. O drink chegou. Malta, eu posso experimentar? Eu posso experimentar ou você vai me tirar do jornal? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu pedi uma versão sem álcool, não sei quem então pode. Não, então pode então beber tá bom. Pode beber de guti-guti, pode virar o drink se quiser. Ó, não tem álcool. Depois foca no bigodinho da espuma de gengibre. Não pode ser de guti-guti, mas é sem álcool. Depois a gente faz a versão com álcool. Deixa eu experimentar aqui. Depois faz com álcool. Ó o bigode. Ó o bigode. 2 bigodes aqui. Vou limpar aqui, ó. Bom, Malta, eu vou aproveitar aqui então. Continua com o jornal daí, depois a gente volta com mais informações. Mas eu posso te falar que aqui tá muito bom, viu? Obrigado, Márcio. Agradeço o João aí pela presença. Obrigado mesmo. Dá um abraço em todo mundo aí que tá visitando a Torre de TV, que eu amo. Inclusive, queria aqui deixar um registro, né, de agradecimento ao BRB, que é o Banco de Brasília, banco público, ou seja, um banco de todos os brasilienses, que assumiu a gestão da Torre de TV e tem retomado a vida para esse monumento tão importante para a nossa cidade. Foram quase 20 milhões de reais de investimentos e para vocês verem, né, são quase 10 mil visitantes por mês. E o que a gente espera de um banco público é justamente isso, que além de, obviamente, né, ser uma empresa que tem que dar lucro, ter os seus clientes, funcionar como uma empresa financeiramente saudável, mas que a gente possa perceber para a comunidade o retorno, né, já que é uma empresa de todo mundo, uma empresa pública que tem que ser cuidada. E o que a gente tem visto é que esse investimento na Torre de TV tem sido realmente um presente para todos os brasileiros, porque a torre está linda, é um lugar lindo. Eu que amo Brasília, amo passar por ali, tirar foto no Eu Amo Brasília, visitar a torre. Meu Deus, é maravilhoso. Faço convite para você que está em casa para aproveitar a Torre de TV que está fazendo aniversário, que é símbolo da nossa cidade, né? Que a gente tem que ter muito orgulho. Vamos falar agora sobre saúde, pessoal. O que aconteceu? Essa semana viralizou nas redes sociais uma postagem de um influenciador digital que contou para os seguidores que ele está com a visão comprometida, que coça muito o olho. Ele foi diagnosticado com a doença que chama ceratocone, que pode, né, ser provocada pela coceira excessiva ou por fatores genéticos. Para explicar para a gente sobre essa doença, a gente convidou o médico oftalmologista, Dr. Fernando Cresta, que está com a gente agora. Doutor, boa tarde, obrigado pela presença aqui no SBT. O que mais tem é a gente ver o povo coçando o olho, né? E não pode, parece que faz mal mesmo, não faz? Boa tarde a todos. Sim, com certeza. Coçar o olho é um órgão muito sensível. Complicado você coçar o olho.
O ato de coçar o olho aumenta a inflamação da córnea, que é a camada mais externa do olho, e você pode desenvolver o ceratocone. O que é o ceratocone? É realmente uma mudança do formato da córnea que vai ao formato mais de cone. E esses pacientes, a miopia desses pacientes vai aumentando, o astigmatismo, e acaba levando a uma baixa de visão, como é o caso desse influenciador. Eu achei interessante o relato dele, porque é uma doença que acomete muitos jovens, né? E no caso dele, ele tem um olho no olho esquerdo dele já com uma baixa de visão importante. Então é uma doença que precisa ser divulgada, que acomete muito os jovens. Agora, acomete o jovem quando a questão é desse comportamento da coceira ou mais por genética? Eu estou querendo dizer o seguinte, vale esse alerta para as pessoas que estão em casa? E quando tem aquele, o instinto mesmo da coceira, o que a gente faz? Porque incomoda, tem um jeito de coçar mais de leve, que não faça mal, que não prejudique o olho? Excelente pergunta. Na realidade, o que a gente orienta, nós médicos, é não coçar o olho. O olho é muito sensível, você pode levar a doenças, como por exemplo o ceratocone. Então, se der aquela vontade de coçar o olho, fazer compressas frias, procurar um médico oftalmologista, por que você está coçando o olho, se é uma alergia, se é um olho seco, procurar descobrir a causa dessa coceira. Então, se evitar de coçar o olho. O ceratocone, como falou, tem essa relação com a parte genética. É mais comum em algumas famílias, né? Não se sabe ao certo a etiologia, mas tem esses dois fatores. O ato de coçar continuamente o olho, principalmente naqueles pacientes com alergia, é mais comum em algumas famílias. Né? Evitem coçar o olho, de preferência. Não entendi. A dica é essa, né, doutor? Evitar o coçar o olho, porque isso não vai fazer bem de jeito nenhum. Sim, exato. E se o paciente tiver uma alergia ou tem muita vontade de coçar o olho, procura um médico oftalmologista para a gente saber o que é, né? E aí o médico, ninguém melhor que um médico oftalmologista para prescrever um colírio para a causa dessa coceira. Costuma ser o mais comum, costuma ser alergia. Às vezes um olho seco também. Muito obrigado pela sua presença, bom trabalho para o senhor, viu? Obrigado. Boa tarde para todos. Obrigado. Porque às vezes é aquilo, né, gente? O olho tá coçando, não para de coçar, tem que descobrir o que tá provocando isso. Porque às vezes você compra um colírio na farmácia, pinga, resolve o problema, não tem que ficar lá, né, agredindo o olho, é muito sensível mesmo. Eu mesmo, de vez em quando, dá vontade de coçar o olho. Agora que nós já desligamos com o médico, eu posso falar. Me dá uma vontade de coçar o olho, aí como eu sei que faz mal, eu vou assim, de levinho, eu sei que não pode, mas assim, sabe? Lembrando que o olho é muito sensível, que qualquer coisa machuca. Ainda estamos na semana do Dia Internacional das Mulheres e agora a gente quer mostrar a importância delas conquistarem cada vez mais espaço no mercado de trabalho. E não tem esse VT agora? Daqui a pouquinho pode ser? Tá bom, então daqui a pouquinho a gente vê. Antes disso, no DF... A gente vai colocar agora ou não? Pode continuar? Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Antes disso, uns destaques do noticiário nacional, tá? O Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União investigue as joias presenteadas pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Todos os agentes públicos envolvidos nesse caso poderão ser responsabilizados. O subprocurador Lucas Furtado diz que é preciso apurar o uso da máquina pública na tentativa de apropriação de um bem público. É que o sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, que tinha cargo no gabinete presidencial, viajou em um avião da Força Aérea de Brasília até o aeroporto de Guarulhos em 29 de dezembro do ano passado, para tentar liberar as joias retidas pela Receita Federal e avaliadas em mais de 16 milhões de reais. O Ministério Público de Contas sustenta que o princípio da impessoalidade foi violado com o uso de um avião da FAB para suposto interesse pessoal do ex-presidente e da ex-primeira-dama. Em outro trecho, o subprocurador Lucas Furtado diz ser estranho que joias dessa magnitude tentem ser recebidas pelo ex-presidente e pela ex-primeira-dama sem a diferenciação do que é público ou não. Para a abertura do processo, o MP de Contas cita o caso em que representantes do governo Bolsonaro, em missão no Catar, receberam relógios no valor de R$53 mil. O TCU determinou no início deste mês que os objetos fossem devolvidos.
No pedido de abertura de processo, o Ministério Público de Contas desmonta todas as versões sobre o caso apresentadas até agora pelo ex-ministro Bento Albuquerque e pela defesa de Jair Bolsonaro. O subprocurador sustenta que não foram seguidas as normas do TCU e nem o regulamento aduaneiro estabelecido em decreto. O MP de Contas pede ainda que seja apurado se servidores da Polícia Federal e da Receita foram pressionados a liberar as joias apreendidas. Já o conjunto masculino com relógio e caneta, também um presente do governo saudita sem valor estimado, foi recebido pessoalmente por Jair Bolsonaro. É o que mostra esse documento com o brasão da Presidência da República de 29 de novembro do ano passado. Em nota, o advogado Frederico Wassef diz que o ex-presidente declarou os bens de caráter pessoal recebidos em viagem e que não existe irregularidade em suas condutas. O SBT Brasil apurou que o conjunto masculino está nesse depósito em Brasília, junto com objetos pessoais de Bolsonaro e que foram levados do Palácio da Alvorada. A grande questão ali, né, gente, nesse caso é que uma vez que você é representante do Estado brasileiro, receber presentes de outros governos significa que quem recebeu não foi a pessoa física, né, foi a Presidência da República e que existe um trâmite para que isso seja incorporado ao patrimônio, né, da União. Tem um vídeo que mostra o momento em que um militar enviado pelo ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro tentou retirar os diamantes na alfândega do aeroporto de Guarulhos. Ele insistiu com um funcionário da Receita Federal, mas foi embora sem levar as joias porque não tinha os documentos corretos. O vídeo obtido pela Globo News mostra o momento em que o sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, chega à unidade da alfândega do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A missão dele, recuperar o conjunto de joias avaliado em mais de 16 milhões de reais. Os diamantes eram um presente do governo saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e estavam apreendidos porque não foram declarados. O assessor viajou em um voo oficial, a pedido do chefe de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. O auditor da Receita não aceita o documento apresentado e diz que a liberação depende de um ato de destinação de mercadoria, chamada de ADM. Esse ADM, que seria para incorporação, seria necessário. Eu não tenho conhecimento também dessa liberação, não sei onde estaria, talvez no cofre, mas eu não tenho acesso, então... Essa foi a 8ª tentativa de retirada das joias desde que elas foram apreendidas um ano antes. O presente do governo saudita continua na Receita Federal. E o que chama a atenção nesse caso, de acordo com a entidade que representa os auditores fiscais, é a pressa na retirada dessas joias. Algo que poderia ter sido feito na mudança de governo, caso o destino dos diamantes fosse o patrimônio público. A questão que fica é, se iria estas joias ficarem no patrimônio da União, seja do Palácio do Planalto ou qualquer outro órgão, por que a pressa? Já que a mudança de governo e nada ia mudar o patrimônio, né? Então não havia motivo nenhum, sendo esta a destinação pretendida, para a pressa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar 149 mulheres que foram presas nos ataques golpistas aos prédios dos 3 poderes em Brasília em janeiro. No Dia Internacional da Mulher, o Supremo deu prioridade para a análise da situação das mulheres presas na invasão aos prédios em 8 de janeiro. 149 vão responder em liberdade aos processos por incitação ao crime e associação criminosa, com penas que podem chegar a 3 anos e meio de prisão e multas. O ministro Alexandre de Moraes considerou que elas não são executoras principais ou financiadoras da depredação. Todas devem cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleiras eletrônicas, proibição de sair de casa à noite e nos fins de semana e obrigação de se apresentar semanalmente à Justiça. Também terão os passaportes cancelados e o porte de arma suspenso, além de não poderem usar redes sociais nem se comunicar com outros envolvidos nos processos. Até agora, o STF já concedeu liberdade provisória a 407 mulheres. Outras 82 vão permanecer presas durante o processo. Vamos voltar aqui para as notícias locais, porque a Justiça liberou um jovem de 20 anos de idade que foi preso por engano em Samambaia. Ele foi acusado de ser o autor de um assalto, ficou 20 dias na papuda até ser solto.
Márcio Fontinelli traz pra gente essa história absurda. Como é que isso aconteceu, Márcio? Exatamente, Malta. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. O que acontece é o seguinte, no dia 22 de fevereiro, um casal foi assaltado aqui na Samambaia e chamaram a Polícia Militar. A Polícia Militar então começou as buscas atrás desses criminosos, que eram 2 bandidos, e em um dado momento esse casal apontou 2 residências como possíveis locais onde estariam esses criminosos. A Polícia Militar então entrou para averiguar e em uma dessas casas encontrou o Aderson e também o primo dele, que é menor de idade. Nesse momento a Polícia Militar tirou uma foto do Aderson e apresentou para essas vítimas. E a vítima de imediato reconheceu ele como sendo um dos criminosos. Então a Polícia Militar prendeu o Aderson, levou ele para a delegacia e aí a defesa do Aderson conseguiu comprovar que no momento do crime ele estava trabalhando, que ele tinha acabado de chegar em casa quando ele foi abordado pela Polícia Militar, e também as câmeras de segurança que flagraram o crime comprovaram também que ele não tinha participação nenhuma. Mas nisso ele ficou preso por 2 semanas. Aderson, conta pra gente, quando a polícia entrou na casa, o que eles falaram pra você? Quando eles chegaram lá, eles falaram que tinha acontecido um roubo e que tinha um elemento que estava lá. Nesse momento que eles pegaram a pessoa que estava lá, eles tiraram foto minha, mostraram para as vítimas e as vítimas reconheceram que era eu. Nesse momento eles só pegaram nós e levou para a DCA, porque como meu primo é de menor, eles levaram para lá. Aí nesse momento a vítima reconheceu dizendo que era eu mesmo, por causa que eu estava com um cordão e uma chave, que é do meu trabalho. Só que a foto que a polícia tirou minha e mostrou para a vítima era essa, que eu estava sem camisa e com a corrente. E foi isso que a vítima disse, que fui eu por causa da minha corrente, só que eu estava no pescoço. E Aderson, como é que foi lá na delegacia? Como é que foi todo esse trabalho de você começar a negar? Obviamente você falou que não era você é inocente, você não tinha nada a ver com isso. E mesmo assim, tudo prosseguiu com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil, considerando você então um bandido, sem averiguar outras situações, né? Isso, eles na verdade não quiseram saber de nada, só quiseram prender. Só por causa de uma foto eles já só falaram que era eu e é isso que eles queriam, só prender só. Como é que foi no momento que você foi abordado? Como é que você se sentiu? Deve ter sido um susto. E como é que foi para você nessa hora, ficar sem entender o que estava acontecendo? Eu fiquei sem entender nada, eu fiquei abismado, porque sem reação, na verdade. Porque fazendo nada os caras pegam e levam preso. Eu fiquei sem reação, na verdade. Conta pra gente como é que foi aquele dia, como é que foi o seu dia nessa data da prisão? Você levantou de manhã, foi trabalhar, como é que foi a sua rotina? Não, minha rotina é sempre a mesma. Eu acordo de manhã, saio para trabalhar às 6h20, aí entre 4h30 e 5 horas eu saio e vou de bicicleta para casa. Aí só chego em casa, banho, como e fico com a mulher, só isso. Aí eles chegaram nesse momento que eu tinha acabado de chegar em casa para descansar. Ou seja, um trabalhador, né? Malta, ao meu lado aqui está a mãe do Aderson também, a dona Edileuza. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Como é que foi essa situação quando a senhora ficou sabendo que a polícia tinha prendido o Aderson? Foi difícil demais, viu? Meu Deus, foi desesperador, né? Porque o menino trabalhador, né? Muito esforçado, passar por uma injustiça dessa, né? Foi muito difícil. A senhora até se emociona, né? Porque deve ter sido um susto, né? Nossa, demais. Esse tempo todo sem dormir, né? Até hoje eu tô sem acreditar que isso aconteceu. Tá difícil ainda. Como é que a senhora ficou sabendo que o Aderson tinha sido preso? Eu tinha saído, aí o telefone ficou em casa carregando. Aí quando eu cheguei, aquele monte de ligação, eu falei, tem alguma coisa errada, aconteceu alguma coisa. Aí quando eu fui ver, aí minha irmã falou, levaram o Aderson, não sei o quê. Aí eu fiquei doida. E quando a senhora chegou na delegacia, qual foi a informação que a senhora teve? Como é que foi o tratamento? Na verdade, eles não quiseram nem saber. A gente não foi bem tratada, não. Foi... Só levaram e a gente procurando saber alguma coisa e levamos até testemunha e tudo, e eles não quiseram saber, não. Só falou que ele era culpado, que ele tinha roubado e pronto.
E como é que foi o começo da busca pela inocência do Aderson? Como é que a senhora conseguiu reunir as provas, juntou com os advogados? Como é que foi esse processo? Na verdade, reunimos parentes, amigos, vizinhos e fomos atrás das provas. Aí conseguimos as imagens, né? Que foi aí que aí reunimos todo mundo também para conseguir advogado, porque tá difícil para pagar, viu? Porque não é brincadeira. E para poder levar lá na delegacia. Que foi aí que a gente conseguiu, para tirar ele. Senão, sabe lá Deus, se não tava lá até hoje, né? E quando a senhora chegou na delegacia com as provas da inocência do Aderson, como é que foi o trabalho da polícia? Já foi um pouco mais ameno? Aí melhorou, né? Que a gente já foi com o advogado, com as provas e tudo. Aí o tratamento foi outro. Porque aí eles viram que é raro. E aí, quando a senhora entregou as provas, qual foi o procedimento que foi adotado lá com a senhora e com a família? Aí eles até que conseguiram agir, né? Aí agiram. Foi que uma semana que eles conseguiram. Como foram essas 2 semanas, né? Longe do filho, sabendo que ele está preso, injustamente? Foi difícil, muito difícil. Pesadelo, né? Na verdade, um pesadelo. Que a gente queria só que chegasse ao fim, porque não é brincadeira, não. Exatamente. Malta, eu vou conversar um pouquinho mais. Vem cá, Aderson. A gente vai conversar um pouquinho mais com relação a isso. Olha só, Malta, ele tá com o cabelo raspado porque foi justamente o procedimento que teve lá na Papuda, né, Aderson? Você ainda passou por isso também, né? No momento que nós chega lá, eles juntam as pessoas e rapam o cabelo de todo mundo, porque é o padrão deles lá. Então você teve que passar por isso também, né? Um rapaz trabalhador. E quando você ficou sabendo que a família tinha conseguido reunir as provas para liberar você? Na verdade, quando você está lá dentro, você não sabe de nada que está acontecendo aqui fora. Então, no momento que eu soube que eu ia ser solto, foi uma felicidade grande, porque como você está lá, você não sabe de nada, me pegaram de surpresa, na verdade. Eu já estava dormindo já, eles só chegaram e falaram meu nome, que eu ia ser solto no outro dia. Foi uma felicidade muito grande, sem explicações. Aderson, você é um cara trabalhador, você levanta às 6h30 da manhã para trabalhar todos os dias. Como é que é essa experiência de ser injustiçado? Como é que você se sentiu lá dentro da cadeia depois de ter passado por tanta coisa? Eu fiquei injustiçado demais, porque você sabe a pessoa que você é, trabalhadora, eu sei a pessoa que eu não mexo com coisa errada, aí eles prendem você assim, você não tem como se defender, como correr atrás de nada, é muito ruim, muito ruim. Malta, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que não comenta a atuação de outras instituições. A Polícia Militar prendeu o Aderson a partir de uma informação desse casal e levou até a delegacia e a delegacia seguiu com o procedimento. Já a Polícia Militar também informou que atua de acordo com as informações que recebe, né, das vítimas. A vítima tinha identificado o Aderson como um dos criminosos e também fez atuação baseado aí no que foi passado para eles. Então essa é a informação dos dois. Eu volto com você. Não, mas não pode. Não pode. Não pode, né? Eu sei que não é legal a gente, por exemplo, numa hipótese, um criminoso não ser preso, porque a gente quer que a pessoa que faça coisa errada vá para cadeia. Agora, é melhor um criminoso solto do que um trabalhador 20 dias na cadeia, porque não é justo com ele, né? Um rapaz trabalhador, é filho de alguém, tem uma família, se esforça para não fazer coisa errada. Aí como é que pode a gente botar essa pessoa 20 dias para dormir dentro de uma cadeia? Isso é certo? Não é certo. Então, não, mas e se fosse o bandido, a gente ia soltar? Amanhã começa de novo, a polícia busca outra vez, prende outra vez. É melhor a gente lidar com o retrabalho, né? Como autoridade de segurança, comunidade, sociedade, de ir atrás da pessoa que fez coisa errada, se pairar a dúvida, do que botar um trabalhador 20 dias atrás das grades. É muita humilhação. Não pode já. Não, mas aí a vítima reconheceu. Não, peraí. A vítima reconheceu mesmo? Quais são os outros indícios? A família está dizendo que ele estava trabalhando. Bom, então vamos acreditar, né? Vamos ver se tem imagem primeiro, antes de botar a pessoa ali atrás das grades, porque quem não merece ser preso não pode ser preso. Isso mexe com a autoestima do trabalhador, isso mexe com a disposição da pessoa continuar fazendo na vida aquilo que ela acha que é certo.
Que aí parece que não vale a pena a gente ser correto, né? Pensou na cabeça dele, faço o meu esforço, faço tudo aqui para ganhar meu dinheiro de forma honesta, trato bem a minha família, sou uma pessoa boa, me prendem, pô, então não vale nada isso que eu faço. Fica esse o sentimento. Ainda nos nossos assuntos aqui do Distrito Federal, aqui no DF, vocês viram que 2023 começou com uma série de casos de feminicídio, né? Praticamente o dobro do número registrado nos primeiros 3 meses do ano passado. Quem conseguiu sobreviver a agressões, hoje luta para ajudar outras mulheres a se livrarem dessa história terrível. E para você, nossa amiga telespectadora, já fica aqui o recado. É preciso estar atenta aos primeiros sinais. Eu sofri muitas violências domésticas. Eu levava soco, chute, até mesmo paulada. Então, assim, chegou a um ponto de eu até levar tiro, que eu sofri o atentado do feminicídio. E foram por muitos anos que eu aguentei as violências domésticas, porque naquele tempo a gente não conseguia identificar. A história de Lúcia é um exemplo de violência contra a mulher registrado no Distrito Federal. Ainda que as marcas no corpo e na memória não tenham cura, ela conseguiu sobreviver para lutar contra a covardia praticada contra mães, esposas e filhas. Em 2019, Lúcia fundou o Instituto Mulheres Feminicídio Não, que oferece apoio e acolhimento para essas vítimas. A gente tem psicóloga, parceria com os psicólogas, com as advogadas, né, os setores jurídicos. E, enfim, também fazemos encaminhamento para levar elas até a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública e o ML, e também poder empoderar essas mulheres, né? A gente dá uns cursos, fazemos eventos que levantam a autoestima dessa mulher. Mas nem todas as vítimas conseguem resistir às agressões e procurar ajuda. Nós estamos no 3º mês de 2023 e os casos de feminicídios já superam os registrados no mesmo período em 2022. Até a primeira semana de março, 8 mulheres foram assassinadas por familiares ou companheiros aqui no Distrito Federal. No mesmo período do ano passado, foram 4 vítimas. Ou seja, o número simplesmente dobrou, o que tem chamado a atenção da polícia. Eu entendo que é uma mudança cultural, até mesmo de mudança de crenças, que a gente precisa estar levando não só para as escolas, para as igrejas, mas principalmente que os pais tenham ciência que a agressão física, a agressão ela começa dentro de casa. Então isso precisa ser trabalhado de uma forma preventiva, tanto com a mulher quanto com o homem, fazer programas realmente para os homens, para que eles aprendam a conviver de forma pacífica com a pessoa que está ali ao seu redor. Fernanda Silva, 27 anos, morta pelo namorado em Ceilândia. Miriam Nunes, 26 anos, assassinada pelo marido também em Ceilândia. Jane Cunha, 42 anos, vítima do companheiro no Parque Way. Giovana Carvalho, 20 anos, teve a vida ceifada pelo marido em Ceilândia. Isabel de Souza, 36 anos, morta pelo parceiro também em Ceilândia. Simone Melo, 40 anos, assassinada pelo ex-marido no Gama. Letícia Mariano, 25 anos, vítima do companheiro em Taguatinga. E Rayane de Jesus, de apenas 18 anos, morta pelo ex-companheiro no Riacho Fundo 2. 8 vidas, 8 mulheres que não tiveram a chance de se defenderem depois de serem atacadas por aqueles em que elas mais confiavam. Por isso, é preciso ficar atenta ao menor sinal de violência. O comportamento controlador e possessivo, por exemplo, é sinal de perigo. Humilhar, xingar, caluniar, difamar, são formas de violência psicológica e moral. Privar a liberdade da mulher, seguir e chegar nos lugares que ela frequenta sem avisar, controlá-la nas redes sociais, vigiar os contatos no celular, proibir roupas e maquiagens, tudo isso é violência. Eu diria para essas mulheres que possam abusar bastante da palavra não, porque essa palavra, ela fortifica a mulher. A partir do momento que ela dá um não, um basta, em toda a sua sofrência, em toda a sua violência doméstica que você está passando hoje, você consegue se libertar e dias melhores virão. Olha só, pessoal, tem um policial aqui do Distrito Federal que é o primeiro brasileiro a se tornar instrutor de um método avançado de resgate de soterrados. Método que se chama ARPON, é ensinado lá no Equador.
essa é a maneira mais eficaz, né, da história em resgates que envolvam a localização de vítimas em soterramento com cães. Quem foi lá conhecer esse policial é o Maicon Leão e vai trazer essa história pra gente. Maicon, no que esse método é diferente dos outros? Boa tarde de novo para você. Oi, malta. Boa tarde novamente para você, para todo mundo que está chegando agora no SBT Brasília. Para quem está em casa entender, normalmente na prática, no dia a dia, esses cães dependem ali de um instrutor, de um guia ali ao lado, dando os comandos. E nessa técnica, o cão ele tem uma certa autonomia para fazer a varredura da área, indicar. Porque normalmente, por exemplo, você determina ali, o guia determina para o cão, olha, a gente está procurando X coisa. O cão vai determinado procurar aquele objeto específico, aquela pessoa específica. Nesse método, o cão ele tem uma autonomia para fazer essa varredura por conta própria e até mesmo com outros guias. Mas quem vai explicar para a gente com muito mais propriedade do que eu, malta, é o subtenente Ademar, que já tem aí mais de 13 anos de experiência, já foi para a Colômbia, inclusive essa certificação vem lá do Equador, já treinou policiais militares do Brasil inteiro. Se a gente for pôr uma lista, malta, ultrapassa aí os 100, 200 policiais e cães. É instrutor treinando o instrutor, né, Tenente? Boa tarde. Boa tarde. Sim, o diferencial dessa metodologia, que é o método Arcon, é que o cão trabalha sobre 3 parâmetros, né? Autonomia, motivação e concentração. Ele não necessariamente necessita do adestrador para que ele possa fazer o trabalho dele. Ele trabalha de forma autônoma, discrimina o ambiente e seleciona o odor específico que ele está buscando. Pode ser pessoas vivas, soterradas, pode ser explosivo e entorpecente. Esse cão que a gente está vendo aqui, inclusive, foi o primeiro aluno desse método, né? Sim, é o Kona. Agora ele está fazendo o trabalho dele de obediência, mas ele trabalha totalmente autônomo, motivado e super concentrado, né? O que acontece com essa metodologia? Qual é o principal diferencial do sistema tradicional? O cão motivado e concentrado, ele se blinda contra qualquer estímulo desviatório. Aqui você pode ver que ele está relaxado, aqui é a nossa área de lazer dentro do PP Cães. E o que acontece? Ele não depende da ordem, não depende de nenhum fator de motivação vindo do adestrador. Então ele trabalha autônomo, concentrado e motivado. Malta, para quem está em casa entender um outro diferencial, normalmente os cães ele tem um guia que o acompanha ali ao longo da sua atividade no dia a dia. Então é um parceiro, os dois ficam ali juntos o tempo todo. Nesse método aqui, o subtenente, então, ele pode ter vários guias que não vai influenciar no trabalho dele. Exatamente, desde que o guia seja totalmente habilitado. Ele sendo habilitado, conhecendo a técnica, ele vai trabalhar de forma autônoma, porque, como eu falei antes, não há a menor expectativa de apoio vindo do adestrador ou do guia. Ou seja, ele entende ali o trabalho, ele faz uma varredura da área, identifica o que está de anormal ali. Exatamente. Essa é a função do cão detector. Por que nós buscamos isso? Nós buscamos essa metodologia, Arcon, que foi desenvolvida pelo espanhol Jaime Parejo Garcia. Por quê? O nosso objetivo é fazer com que o cão explore ao máximo a sua capacidade olfativa e psíquica, ou seja, concentrado ao máximo e totalmente voltado para a busca, sem nenhum tipo de estímulo desviatório ou expectativa de apoio. O senhor é o primeiro policial brasileiro certificado e já iniciando treinamento, inclusive, de outros policiais, bombeiros, várias outras unidades da federação, várias partes do país, mesmo até treinamento de pessoas de fora, já vieram para fazer treinamento com o senhor. Exatamente, nós temos dos que vieram de outros países, né, Peru e Paraguai, apenas uma policial paraguaia formou com a gente aqui em 2014. Mas outros policiais e bombeiros de outros países, como Peru, Equador e também Espanha já solicitaram, através, lógico, vão solicitar de forma institucional, mas já solicitaram para poder vir aqui treinar com a gente. Tudo bem, a gente falou que só um conseguiu, é porque é um trabalho que realmente tem que ser aprovado ali, tem técnica, tem prova, avaliação, tudo para conseguir a certificação, tem que passar por toda aquela bateria, né? A gente ainda não certificou nenhum aqui, a gente formou alunos de detecção. A ideia primeiro é formar nossos instrutores aqui, que são os nossos policiais, certificar nossos cães. E lembrando que não só eu apenas... Para que eu possa certificar alguém, também necessita que o batalhão seja Centro Internacional de Formação e Homologação. Hoje nós somos um Centro Internacional de Formação e Homologação de Cães e Instrutores Método Arcon. Ou seja, o trabalho vai ser completo por aqui. Sobre, para quem está em casa entender, imaginar na prática em que tipo de situação, de tragédia esses cães podem ser utilizados e facilitar o trabalho. Eu vou falar dos cães de resgate de pessoas vivas soterradas método Arcon. Por exemplo, nesse último terremoto na Turquia.
equipes Arcon de bombeiros da Espanha se deslocaram até a Turquia e chegaram a localizar até 8 pessoas com vidas, né? E essas pessoas as pessoas recolhem ali o número do RG, o nome completo das pessoas. Por quê? Porque a metodologia ela trabalha com fatos, ela não trabalha com estimativa ou uma aproximação, sim, trabalha com resgate reais de pessoas vivas. Então, sim, é possível formarmos cães para isso, mas aqui no Distrito Federal nós estamos bem servidos, graças a Deus, aos bombeiros do Distrito Federal, né? Esse é um método com comprovação científica de eficácia, né? Isso, foi um método desenvolvido pelo espanhol Jaime Parejo Garcia, né, um seviliano. Depois de 12 anos de pesquisa, em 94 ele conseguiu juntar as suas pesquisas e formou ali, né, o método Arcon, que esse nome leva o nome do seu último cão, né? Ela trabalha em cima de 3 parâmetros básicos, como eu falei: autonomia, motivação e concentração. E diante disso, são necessárias 7 técnicas condutuais. Essas 7 técnicas condutuais é que fazem com que o cão seja autônomo, motivado e concentrado. Muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Brasília, parabéns e principalmente por continuar aí, Malta, sempre estudando, buscando novos conhecimentos, indo para fora em busca de novos conhecimentos e depois, chegando aqui no Brasil, repassa isso para várias polícias de outros estados, vai compartilhando esse conhecimento para ajudar a gente, claro. Então acho que não precise ter uma tragédia como essa para ser utilizado, mas se acontecer, a gente sabe que tem ali pronto para ajudar, né? Você falou tudo, né? A gente não quer que as coisas aconteçam, mas e se acontece, né? Melhor que a gente tenha gente preparada para nos ajudar imediatamente. Muito obrigado ao BP Cães por ter recebido a nossa equipe aí. Ô Maicon, eu não prestei atenção qual que é o nome desse cachorro aí que tá dando um show aqui há alguns minutos. Que gracinha, gente. Agora deitou para descansar. Vocês viram, né? Subiu é o Kona, Malta. Thor? Kona. A Kona. Tô surto. Muito obrigado, Max. Vocês viram, né? Foi buscar bolinha, subiu na árvore, fez tudo. Muito bom. Agora escuta que perigo. Um celular estava dentro do bolso de um estudante lá em Ceilândia. O aparelho começou a ficar quente, tão quente, que começou a soltar fumaça e quase pegou fogo. É uma coisa que todo mundo faz, né, gente? Colocar o celular no bolso, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aí a imagem. Perigo, celular explode, assusta alunos do SED 15. O adolescente ficou muito assustado, jogou água no aparelho, o que acabou ali evitando que pegasse fogo. Deixa eu entender o que aconteceu ali. Márcio Fontinelli tem as informações pra gente. Ô Márcio, graças a Deus ninguém se machucou, hein? Malta, ninguém ficou machucado, viu? Olha só, esse aparelhozinho aqui, cabe na palma da mão da gente, pequenininho. A vida toda da gente está aqui nesse aparelho. E-mails, fotos, tudo, né? Tá tudo aqui nesse aparelhozinho pequenininho aqui na mão da gente. E ele fica no bolso da gente o tempo todo. E a gente esquece, às vezes, de se cuidar um pouco também e também prestar atenção na manutenção desse tipo de aparelho também, né? Como você falou, esse caso aí aconteceu na Ceilândia, um estudante estava na sala de aula, o intervalo tocou, ele saiu para aproveitar o intervalo, o celular começou a ficar quente, ele tirou o celular do bolso, começou a fumaçar o celular. E ele jogou o celular, lógico, né? Ficou com medo ali de estourar. E ele fez uma coisa que é errada, e eu vou comentar já aqui. A gente estava conversando com o capitão do Corpo de Bombeiros na nossa primeira entrada que a gente fez, e a gente conversou sobre esse assunto e ele falou o seguinte: não jogue água. Não pode jogar água, porque tem produtos químicos ali e talvez se você jogar água nesse celular, quando ele começar a fumaçar, ter algum problema na bateria, ela pode explodir e aí a tragédia pode ser muito maior. O que tem que fazer? Pegar ali um pouco de terra e jogar a terra, enfim. Se não der para fazer isso, joga longe, sai de perto e espera o tempo passar ali para ver se diminui todo esse problema. Malta, aqui do meu lado está o Patrick Dourado, que ele é técnico em celular e ele vai explicar para a gente alguns detalhes com relação a isso. Patrick, obrigado pela sua participação. Para começar, por que uma bateria pode inchar e até pegar fogo? Ela, com o carregamento, deixando o aparelho carregar várias vezes... Ai, desculpa. A gente está ao vivo. Então, se carregar muito o aparelho, pode ter esse problema também. Aquele exemplo, o aparelho está com 80% de bateria. Aí bota para carregar de novo, descarrega um pouquinho, fica com 100%, tiro, coloco para carregar de novo, deu 70%, coloco de novo. Então esse procedimento é ruim para a bateria, ficar carregando o tempo todo? Isso pode acabar com a vida útil da bateria. Hoje em dia não tem aquele esquema de acabar viciando a bateria, porque hoje em dia a bateria é feita de lítio.
Então, esse esquema aí de viciar a bateria não acontece isso. Não tem esse problema de viciar, mas pode ter essa questão de que se você ficar tirando e colocando na energia, a bateria pode ter algum problema químico ali e acabar estourando, né? Isso mesmo. E dá pra dizer por que isso acontece? A bateria, ela é muito pequena pro aparelho, pro suporte do aparelho. Então, acaba misturando os químicos lá dentro que pode acabar explodindo ou pegando fogo o aparelho. Certo. E aí, no caso, tem que ter então sempre cuidado e não ficar colocando para carregar direto, é um dos pontos principais, né? Isso mesmo. Perfeito. Bom, malta, é isso então. Então tem que ter bastante cuidado com a bateria. E outra coisa, começou a notar, o telefone começou a ficar inchado, porque fica esquisito um pouco antes, não acontece do dia para a noite. Já procura uma assistência técnica, troca a bateria e principalmente nada de bateria pirata. Bateria pirata também pode causar muitos danos também, pode estourar também, porque é um produto que não é licenciado. A gente nem sabe como é que fez. Então tem que ter bastante atenção com relação a isso. E é claro, sempre manter o celular no bolso, mas ficar ligado sempre, né? Volto com você. Rapidinho aqui, Márcio, só pra gente entender. Então, no caso desse rapazinho aí, da imagem que a gente tá vendo na tela, o celular inchou antes de começar a pegar fogo? Malta, ele não conseguiu especificar muito bem como aconteceu. Ele estava com o celular no bolso, sentiu ele esquentar bastante. Tirou do bolso, estava ali meio estranho, um pouquinho inchado, aí começou a fumaçar o aparelho. Aí foi quando ele atirou, e eu falei lá no começo, eu vou repetir de novo. Não jogue água. Aí os estudantes jogaram água, não pode. Tá bom, muito obrigado. Presta atenção, né, gente? O celular fica quente demais, você vê se esfria, mas no bolso você não coloca, porque vai que te queima. Destaque aqui do Noticiário Nacional. O Ministério da Educação decidiu acabar com a prova do Enem feita de forma digital. Além da baixa procura, o sistema é mais caro do que o tradicional em papel. Pelo menos neste cursinho em Belém, não encontramos ninguém que tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio na versão digital. Débora, que vai tentar vaga em medicina pela terceira vez, disse confiar mais no formato tradicional. Da prova escrita ser mais orgânica, eu ter contato com a prova, todo aquele sentimento que a gente já tem de estar num lugar focado. O formato digital foi criado em 2020 com a promessa de substituir o impresso até 2026. Mas o objetivo revelou a desigualdade. Nem todos têm computador em casa. Você precisa dar primeiro estrutura para depois fazer com que as pessoas tenham, por exemplo, acesso a esse tipo de formato. No ano passado, foram oferecidas 100 mil vagas para o Enem Digital em todo o país. 66 mil candidatos se inscreveram para a modalidade, mas menos da metade compareceu. Mesmo com a baixa adesão, o exame feito em computadores custou mais de 25 milhões de reais aos cofres públicos. No ano passado, o custo por aluno no exame impresso foi mais de 5 vezes menor que o da prova no computador. Este professor tem sugestões para o redirecionamento dos recursos. Esse valor com certeza seria muito bem-vindo nas escolas públicas, material didático, de uma sala de aula com maior qualidade, de uma capacitação para os professores. As inscrições para o Enem 2023 vão de 8 a 19 de maio. As provas estão marcadas para 5 e 12 de novembro, com aplicação igual para todos. De volta às notícias locais, a Polícia Civil prendeu 2 homens que teriam assediado 2 mulheres lá em Vicente Pires. São 2 casos diferentes, mas que fazem parte da mesma operação. Atenção, no primeiro caso, um homem de 54 anos de idade começou a assediar sexualmente uma mulher que trabalhava no mesmo prédio que ele. Chegou até a oferecer dinheiro para essa mulher ter relação sexual com ele. No outro caso, que esbasbacado, um farmacêutico de 33 anos de idade assediou a mulher no momento em que ele aplicava nela uma injeção anticoncepcional. Quer dizer, foi lá ter um serviço prestado, acabou que ele lambeu essa mulher, lá onde ele aplica a injeção. A repórter Kátia Gomes vai trazer os detalhes dos 2 casos para a gente, inclusive com a presença do delegado. Kátia, mulheres que não estão tendo um segundo de paz. Não tem, Malta, nenhum segundo de paz. E essa mulher, vou começar a contar o caso da funcionária. Ela trabalhou com esse homem
vários anos, só que no final do ano passado ele começou a demonstrar ali interesse sexual por ela, apesar dele ser casado, teria inclusive, como você disse, oferecido dinheiro para ter relação sexual com ela. Ela, claro, incomodada com essa situação, ela acabou saindo ali do emprego, né, parou de trabalhar com ele. Só que ela continuou trabalhando no mesmo prédio onde ele trabalhava. Então, eles acabavam ali se encontrando e em um desses encontros, ela acabou sendo assediada por ele. Ele teria passado a mão ali nos seios e também nas partes íntimas dessa mulher. A outra situação, né, um foi preso na terça, o outro foi preso ontem, quarta-feira. E nessa outra situação, a mulher foi até a farmácia tomar uma injeção ali, um anticoncepcional, e percebeu que o farmacêutico lambeu o glúteo dela no momento do atendimento, né? Histórias absurdas. Para dar mais detalhes desses casos, eu vou conversar agora com o delegado Ataliba Neto, que está aqui ao meu lado. Delegado, impressionante, né? Duas histórias ali parecidas, que mulheres foram assediadas sem terem permitido, não foi isso? Exatamente, boa tarde, Kátia, boa tarde, Felipe, os amigos da SBT Brasília. Casos aí separados por 30 horas de diferença, né? Um primeiro na terça-feira, o outro na data de ontem, e ontem o Dia Internacional da Mulher, né? Então a gente vê a importância de estar divulgando esses fatos, porque através da divulgação a gente incentiva a outras mulheres a fazerem o mesmo. O primeiro caso de terça-feira, a vítima já tinha sido importunada por 9 vezes, essa teria sido a 10ª vez, então a gente vê aí como ela demorou para trazer essa denúncia e se livrar do problema. A gente sabe que é um caso sensível, ela era amiga da esposa, trabalhava com a esposa do abusador, acabou trabalhando para ele aí por 3, 4 anos e de tanto ser assediada de dezembro para cá, acabou saindo desse emprego, mas conseguiu um emprego no mesmo prédio onde eles trabalhavam. Eles trabalhavam com pintores e ela foi trabalhar como zeladora nesse prédio. Então, aproveitando-se do fato de ter encontrado com ela na escada, né, do edifício, estando os dois sozinhos ali sem câmeras, ele tentou agarrá-la novamente e acabou passando de novo as mãos aí em suas partes íntimas. Ela dessa vez teve coragem, né, e decidiu dar um basta, procurou aqui a 38ª Delegacia, informou os fatos aos agentes de plantão, imediatamente foram em encalço do autor, conseguiram localizá-lo e efetuaram a sua prisão. Ele estava ali almoçando tranquilamente na frente do prédio quando foi preso. Ele não acreditava que ela ia fazer a denúncia, até porque ela já tinha ameaçado fazer as denúncias outras vezes e nunca tinha feito. Né? Mas dessa vez, como ela efetivou a denúncia, ele foi surpreendido ali com a ação policial, que na delegacia tentou negar, mas não sabia esclarecer porque ela estaria mentindo, né? Estaria acusando ele falsamente, não tinha um motivo para ela estar acusando. Então a gente não tem nenhum motivo para não acreditar na versão dessa vítima. E, claro, em crimes sexuais, a versão da vítima tem muito valor, né? Tem muito peso. Então ele foi preso em flagrante, embora seja a palavra de um contra o outro, foi preso em flagrante. Pegamos testemunho local que nunca presenciaram, mas já viram ela reclamando das atitudes dele, reclamando inclusive para os outros funcionários. Então a gente criou todo um contexto para estar reforçando aí essa denúncia da mulher e efetuar a prisão em flagrante do agressor. Agora, delegado, o outro caso do farmacêutico, né? Como que foi essa situação? Como que ela percebeu que ele tinha lambido ali, né, o glúteo dela? Isso era uma jovem, né, de 21 anos de idade. Ela mensalmente vai nessa farmácia, nessa rede de farmácia, aplicar o anticoncepcional injetável e sempre foi um outro farmacêutico que atendeu. Na data de ontem, esse farmacêutico estava ocupado, pediu para o colega fazer a aplicação e quando ela entrou na sala, que é o procedimento padrão, é fechada a porta, né, dos injetáveis lá, da sala de injeção, eles fecham a porta, pediu para ela baixar um pouco a calça, ela teria baixado e ela estranhou, porque normalmente o aplicador ele só se inclina, esse homem não, ele se agachou mesmo, quase praticamente ficando de joelhos e foi quando ela sentiu ele introduzindo a seringa e em seguida uma lambida em suas nádegas. Né? Ela estranhou, tomou um susto, quando ela colocou a mão ela sentiu úmido, mesmo o local da aplicação, e ela não sabe nem se foi realmente efetivada a aplicação do medicamento. Ela olhou para o homem simplesmente falou para ela, o que foi, está vazando o líquido, o remédio está vazando, e ela saiu assustada, constrangida, saiu da farmácia e contou os fatos para sua mãe foi tomar satisfação e em seguida eles trouxeram o caso aqui para a delegacia e novamente a gente conseguiu efetivar a prisão. Delegado, o que choca também é que quando a mãe da menina foi até a farmácia, um funcionário ali, né, o responsável, teria falado que esse homem já
tinha atitudes ali estranhas com outras mulheres. Isso, contou não só para a mãe, mas foi trazido aqui para a delegacia como testemunha também do procedimento flagrancial, que na delegacia ratificou. Que uma antiga colaboradora ali, não sei se nessa mesma farmácia ou em outra da rede, teria reclamado também de algumas atitudes aí do autor. Que esse autor tinha o costume só de chamar ela de gostosa e que também ficava olhando ela de maneira lasciva e que deixava muito constrangida. Ela reclamou para os superiores, né? Eles foram removidos ali, pararam de trabalhar juntos, mas o homem continuou ligado na rede. E ontem ele praticou esse crime e acabou preso por isso. Ele teria também justificado que ela desceu a calça até ali o joelho, né, mais embaixo, provocando ele? Como é que foi isso? Isso, ele quando a mãe questionou, a mãe foi procurar o gerente, ele ouviu a conversa e se apresentou como sendo o aplicador da injeção. E no momento ele disse o quê? Que a vítima, na verdade, teria descido a calça mais do que o necessário, como se ela tivesse conivente com aquela situação. Quis inverter, né, que é uma coisa muito comum também nos casos de crime sexual, jogar a culpa na vítima. Né? Então, às vezes, a mulher é estuprada porque ela usa uma roupa muito curta. A gente já ouviu muitos isso. Na doutrina, na literatura judicial. Então a gente vê que é um caso mesmo. Ele tentou jogar a culpa aí na vítima e a vítima, quando deu a sua versão, ela falou: não, eu abaixei a calça normal, eu estranhei foi o fato dele ter se agachado, né, que o aplicador não faz. Inclusive a vítima é estudante de enfermagem, ela sabe exatamente como que é o procedimento. Indiretamente ele acabou até confessando a atitude dele. Exatamente, a partir do momento que ele joga a culpa na vítima, né, que também uma situação que não teria nem como ele justificar o que ele fez, né? Então simplesmente aqui ele poderia ter ficado calado, mas aqui novamente ele negou e não soube explicar o motivo da vítima estar o acusando então falsamente, como ele atestava, já que eram pessoas que não se conheciam. Agora, delegado, os dois, né, nessas duas situações, eles já tinham passagens pela polícia ou não? Não, nenhum dos dois tinha passagem pela polícia por crime sexual, né? O patrão lá, o ex-patrão do caso de terça-feira, ele já teria passagem por Maria da Penha, situações de Maria da Penha, mas sem condenação criminal, só um registro mesmo policial. E a gente sabe que nesse caso também muitas vezes a vítima retira e o agressor volta a se relacionar com ela. Mas em crimes sexuais nenhum dos dois tinham antecedentes. E a gente vê aí que mesmo assim, né, a palavra da vítima é levada muito em consideração, então que isso sirva de incentivo para que todas as mulheres aí que sejam importunadas, sejam abusadas, molestadas sexualmente aí por desconhecidos ou por pessoas de sua convivência, relatem os fatos na delegacia, que todos esses fatos são apurados. A mulher dele, então, não sabia desse assédio com a colega? Não sabia, ela provavelmente ficou sabendo após a prisão dele e pelos fatos. E a gente sabe também que a mulher, às vezes, ela vai ficar numa negativa, tentando não acreditar no que aconteceu e na palavra do agressor. Mas a gente não tem dúvida nenhuma que esses dois episódios realmente aconteceram, né? E que eles sejam punidos aí com rigor legal. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Malta, eu acho que a palavra que eu consigo dizer agora é choque. Estou em choque, de fato, com essas duas situações, principalmente com a ousadia desse farmacêutico, né? Ao invés de estar trabalhando, ele assedia a mulher, ainda justifica dizendo que ela teria permitido porque abaixou a calça. São situações absurdas mesmo. Bom que foram presos, né? Você vai ver agora uma história que serve até de alerta, que pode acontecer, né, com qualquer pessoa. Lá em Lusiânia, uma mulher foi arremessada depois de levar choque de um fio desencapado. As câmeras de segurança registraram o momento em que ela leva a descarga elétrica. Se estiver aí posicionada, a gente até assiste juntos. Vocês vão ver que a mulher tá descalça, tá, gente? Ela tá sem sapato, tá numa área ali que parece que tá molhada, encosta no fio e aí depois é lançada ao chão. A gente sabe que não pode dar bobeira com essas coisas. Um choque desses pode matar uma pessoa. Sobre esse assunto falamos agora com Márcio Fontinelli. Márcio, imagens impressionantes. Mulher ali podia ter machucado gravemente, hein? Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde a todos. Malta, se você reparar aí na imagem, você vai notar que o fio ficou preso na perna dessa mulher por alguns segundos, né? Essa mulher, a Luciana, esse caso aconteceu em Lusiânia, ela foi pegar um objeto na pia ali, parece ser uma pia, né? Na hora que ela se abaixou, encostou, o fio estava desencapado, tomou um choque, caiu no chão, foi arremessada e teve essa questão do fio ficar preso um pouquinho na perna. Eu chamei a atenção para esse ponto porque se esse fio ficasse ali pregado na perna dela, a situação
situação poderia ter sido muito pior. Ela passa bem, está sentindo algumas dores, né, no corpo pela queda e também pelo choque, mas graças a Deus, nesse caso, ela passa muito bem. Ao meu lado está o capitão do Corpo de Bombeiros, o Boli, que vai contar para a gente agora, vai explicar um pouquinho das prevenções. Capitão, quando uma pessoa está limpando a casa, está se ajeitando ali para arrumar algumas coisas, aí normalmente conecta os fios, né? Liga ali a máquina de lavar, liga o aspirador de pó, mas ela tem que ficar atenta, né? Quais são as prevenções quando se trata desse assunto? Boa tarde a todos. Bom, a primeira indicação é que a pessoa, quando vai mexer com algum equipamento que envolva a eletricidade, que ela use os equipamentos de proteção individual resistente à eletricidade. Essa é a primeira observação. E quando tiver meios líquidos ou então materiais que são condutores, a atenção tem que ser redobrada, porque se um fio, igual nesse caso da mulher que estava lavando a calçada, o fio estava desencapado, ele entrou em contato com a água, que é um condutor, e aí ela tomou a descarga elétrica. Pode ter até uma fatalidade ou queimaduras graves com a descarga elétrica. Capitão, o senhor falou em equipamentos de segurança. Nesse caso, seria o ideal utilizar luvas de borracha, que tem aquelas luvas, né, que as pessoas compram para lavar pratos, enfim. E também tem aquela questão do chinelo de borracha. Isso tudo é prevenção? Sim, todo equipamento de proteção, no caso da eletricidade, existem os equipamentos próprios que são resistentes, porque não só sendo de borracha, quer dizer que ele seja resistente à eletricidade. Então, se a pessoa for trabalhar com algum equipamento que envolva eletricidade, que ela procure usar os equipamentos ideais que sejam resistentes à eletricidade. Capitão, e na hora de conectar um aparelho na tomada, tem que ter também uma precaução com relação a isso, né? Tem que ficar ligado ali para não ter nenhum tipo de choque também, porque às vezes tem um contato com um ferrinho ali e pode gerar uma tragédia, né? Sim, nas residências é muito comum as pessoas irem passar roupa com os pés descalços ou então até mesmo mexer no chuveiro elétrico, ele estando ligado. Então isso são coisas que é perigosas, porque quando o chuveiro está com a água ligada, ele está em funcionamento, se a pessoa for encostar nesse chuveiro, ela pode tomar uma descarga elétrica. A pessoa que está passando a roupa com os pés descalços, essa pessoa passa a ser uma condutora, e se esse ferro tiver algum fio desencapado, ela vai tomar uma descarga elétrica. Capitão, nesse caso do ferro que o senhor citou, só porque muita gente utiliza, o ferro que é de plástico, que é feito de material de plástico, ele é um pouco mais seguro do que aquele ferro um pouco mais antigo, que é todo de ferro mesmo. E com relação a essa questão de estar descalço, muita gente gosta de tomar banho de chinela. Acredita que se tiver assim, o chuveiro der um curto, não vai ter nenhum problema, não vai tomar descarga. Isso é verdade? Não, independente, porque a pessoa está tomando banho, o ambiente está todo molhado. Estando molhado, a água passa a ser o condutor dessa eletricidade. Então, se essa pessoa tiver contato com a fonte energizada, ela vai tomar a descarga elétrica. Perfeito, capitão. Obrigado pela entrevista do senhor aqui no SBT Brasília. Malta, tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente vai tratar de eletricidade aí em casa, a gente sem pensar de vez em quando coloca na tomada um fio, alguma coisa, enfim, ter cuidado com coisas desencapadas. Tem que olhar o fio para ver se está tudo certinho. A gente estava até conversando um pouco antes da gente entrar ao vivo com relação aos procedimentos para ajudar uma vítima. A pessoa está tomando um choque ali. A gente tem que colocar a mão nela, tem que puxar, tirar ela do local, ou então tentar pegar no fio, não, que é óbvio que vai tomar choque, mas tentar tirar aquele condutor que está ali, bater de alguma forma. O que a gente tem que fazer? Justamente, a pessoa estando em contato com essa fonte energizada, se ela tiver condições, procure a chave geral da residência e desligue. Se ela não tiver essa condição de desligar a chave geral e tiver um material que não seja condutor, uma haste de plástico, entendeu? Que ela possa tirar essa fonte energizada que está em contato com a vítima, isso pode desvincular e até salvar. E lembrando que sempre ligar para 193 chamando o bombeiro. Capitão, e a vítima leva um choque, ela cai, a gente vai ajudar. Depois que é desligado a chave, depois que a gente corta a energia,
Existe possibilidade da pessoa que for ajudar a tomar um choque também, porque aquela pessoa, a vítima no caso, ela fica conduzindo energia por algum tempo? Ou não, desligou a chave, cortou a energia, já pode colocar a mão e puxar? Sim, se você tirou essa fonte energizada da pessoa, ela já não tem mais perigo de conduzir a energia para essa pessoa que está salvando. Certo? Então, se ela estiver consciente, o melhor a fazer é acalmá-la e esperar o bombeiro chegar para que tenha os primeiros socorros. Se a pessoa estiver inconsciente, nós orientamos que essa pessoa que está prestando o primeiro socorro, coloque ela de lado, que chama-se a posição de segurança. Essa pessoa que foi vítima, ela pode ter ingerido algum alimento ou algum líquido que pode ter o refluxo e assim até engasgar e possa vir ser fatal. Então nós pedimos que a pessoa que está prestando o primeiro socorro, se a vítima estiver inconsciente, coloque a vítima lá em lateral, que seja a posição de segurança. Perfeito, obrigado, capitão. Malta, eu volto com você. É isso aí, tem que ter segurança na hora de cuidar da casa também. Muito obrigado. L2 Sul ficou alagada e o motivo nem foi a chuva, vocês acreditam? Os moradores contam que um buraco se abriu na pista depois que um cano estourou ao ser atingido por uma obra de recapeamento. Um comerciante contou para a nossa equipe que o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, estava fazendo uma obra e acabou atingindo a tubulação. Uma equipe da CAESB foi 2 vezes até o local. Enquanto não resolveram o problema, a água correu solta e se acumulou por lá. A gente tentou contato com o DER e a Nova Cap, mas ainda não tivemos retorno. Uma pesquisa feita pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora revelou que mais de 30 milhões de mulheres empreendem no Brasil. Quase metade admite que teve que abrir a empresa por necessidade. E muitas delas agora priorizam a contratação feminina para impulsionar outras mulheres. Empreendedora e empoderada. Solange é uma das sócias de uma empresa carteira para ser fácil. O maior desafio é que me vai todos os dias para que a mulher não viva nada. Levantamento realizado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora mostra que cerca de 30 milhões de brasileiras empreendem. Números que fazem do Brasil o 7º país com mais empreendedoras do mundo. Entre as principais estão de serviços. Para uma das idealizadoras da pesquisa, é a necessidade que leva as mulheres a abrir o próprio negócio. E para fazer dar certo, tem que ter muito mais do que coragem. Na nossa pesquisa, a gente percebeu que 80% dessas mulheres que empreendem, elas acreditam sim que cuidados com a casa e com a família atrapalham ela tocar o negócio. Então, essa jornada dupla que ainda cai nas mulheres acaba sendo uma outra barreira social. A maioria das empreendedoras tem idades entre 35 e 40 anos. 50% são negras, pertencem à classe C e atuam na informalidade. 41% ainda não conseguem se sustentar com o que recebem. Além disso, 73% delas são mães. Daí se faz mais necessária ainda a questão da rede de apoio, questão de creches, políticas públicas para apoiar essa jornada dupla de quem empreende. Os desafios são muitos, mas a vontade de mudar este cenário também é grande. Por isso, a maioria das empreendedoras prioriza a contratação de funcionárias. Uma impulsiona a outra. E assim, mesmo sem poder apagar o passado, é possível hoje pensar no futuro. Na empresa de Solange, 80% da equipe é formada por mulheres. Monique vem trilhando o seu caminho. Quando você vê outras mulheres conseguindo, você fala, por que eu não consigo, né? A gente acredita muito que essas mulheres elas estão empreendendo e elas não somente empreendem para si, elas empreendem para a comunidade, para a família. Então, investir em uma mulher é investir na sociedade também. Por hoje é só. Obrigado pela companhia e pela audiência. Nos vemos amanhã, tá bom? Agora é a hora do esporte. Tchau.